Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Melhor aluno, experiência de ocupações infinitas. Capítulo 321. O departamento de secretariado se tornará história a partir de hoje. Ele será removido. Todos no departamento de secretariado irão para a base para trabalhar. A função do secretariado era ajudar o supervisor a redigir os relatórios. O supervisor então levaria o relatório ao seu superior. A outra tarefa era ajudar os supervisores a reunir pessoal relevante para as reuniões. O sistema de gestão planetário era completamente capaz de fazer este trabalho. Depois que Lin Tian terminou de falar, todos que assistiam à transmissão ao vivo ficaram surpresos. Principalmente as pessoas dentro do sistema ficaram ainda mais perplexas. Se a secretaria fosse demitida, o supervisor seria demitido? Qual a diferença entre um supervisor sem secretária e uma equipe comum? Remova todas as organizações de nível municipal e integre-as às bases. O sistema informará a todos para onde ir. O Instituto de Planejamento de Política será criado em todos os estados. Todos os executivos-chefes originais das diversas localidades trabalharão no Police Planning Institute. Seu pacote de remuneração não mudará. O Police Planning Institute é responsável pela formulação dos planos de desenvolvimento regional. O sistema avaliará a viabilidade e solidez dos planos. Quem for capaz ficará e quem não for irá. Todos os departamentos do país Dragão Divino serão alterados para Instituto de Planejamento de Políticas Industriais. O responsável formulará metas e planos de desenvolvimento. A fiscalização e avaliação das indústrias relacionadas serão realizadas diretamente pelo sistema. A menos que seja aprovado de outra forma pelo líder Tian, ninguém deve fazer visitas terrestres para fins de avaliação e inspeção. A promoção de pessoal e classificação será baseada nos dados da avaliação do sistema. O método anterior não será mais usado. No passado, o supervisor tinha principalmente a palavra final em questões de pessoal. O supervisor ficou satisfeito com as pessoas selecionadas desta forma, mas o público pode não ficar satisfeito. Quanto aos militares, qualquer operação militar exige análise do Tribunal Militar. Darei a aprovação final. O comandante regional não tem autoridade direta para mobilizar tropas. Depois que Lin Tian disse tudo isso, ele assumiu o controle das tropas dos vários comandantes regionais. Ele revogaria os cargos governamentais nos vários distritos que eram apenas traficantes de papel. Ele delegaria todo o pessoal ao nível de base para que fizessem um trabalho realmente construtivo. Os supervisores seriam privados dos seus direitos sobre os recursos humanos. O sistema assumiria a função de recursos humanos. Ele implementaria totalmente um sistema meritocrático. Aqueles que se especializaram em obter favores de seus superiores e não sabiam realmente como fazer um trabalho adequado nunca teriam a chance de ascender novamente. Aqueles que fossem verdadeiramente capazes receberiam melhor tratamento e mais autonomia. As palavras de Lin Tian eram simples, mas continham muita informação. Oh meu Deus, o mundo está prestes a mudar? Se isso continuar, não haverá supervisores no Dragão Divino. A proposta do líder Tian é muito boa, mas é radical demais. Qualquer pessoa que atualmente detenha o poder se oporia à sua ideia. Tirar o poder de alguém é o mesmo que matar seus pais. Esta é uma rivalidade de vida ou morte. Muitas pessoas conhecedoras tremeram por causa das palavras de Lin Tian. Lin Tian estava indo contra todos os supervisores. Ele queria remover todos os cargos de supervisores e retirar-lhes a autoridade. Então, e se Lin Tian fosse o líder? Nada de bom aconteceria com ele se fizesse de todos os supervisores seus inimigos. Depois que Lin Tian terminou de falar, ele olhou para os outros gerentes seniores na sala de conferências. Ele percebeu que todos os gerentes olhavam para ele com raiva, confusão e surpresa. Líder Tian, não concordo com seus planos. Eu também não atenderei seu pedido. Nesse momento, um responsável pela indústria se levantou. Sua voz era alta e resoluta. Então, a maioria das pessoas se levantou e se opôs diretamente à opinião de Lin Tian. Eu também discordo. Eu também discordo. O divino País Dragão não é apenas do líder Tian. O País Dragão pertence a todos. Líder Tian, não concordo com esta reforma. O sistema de software comete erros, mas as pessoas não cometem erros. Deixar que um sistema de software nos avalie é simplesmente uma piada. Desde a antiguidade, os subordinados são nomeados pelos superiores. É inapropriado e irracional que um sistema os nomeie. Quase 90% das pessoas presentes se levantaram e se opuseram à decisão de Lin Tian. Líder Tian, também não concordo com sua opinião. Neste momento, o líder econômico na primeira fila levantou-se e se opôs diretamente à opinião de Lin Tian. Líder Tian, também não concordo com sua opinião. O líder de tecnologia, o líder de justiça, o líder religioso do templo Onglu e o administrador oficial se levantaram e expressaram suas opiniões. Apenas o líder militar ficou sentado calmamente e não disse uma palavra. Algumas pessoas com segundas intenções transmitiram esta cena ao vivo. Todos viram, até pessoas de outros países. Isso não é negociável. Deve ser realizado. Devo implementar o sistema de gestão planetário. Tudo que anunciei anteriormente será feito sem negociação. Lin Tian olhou para os outros líderes. Não havia dúvida em sua voz e havia determinação. Líder Tian, se você insistir em fazer isso, ativaremos imediatamente o procedimento e removeremos você de sua posição. O rosto do líder econômico era extremamente sério. Desde que metade dos líderes concordem, podemos removê-lo. Líder Tian, é um beco sem saída à frente. Retire seu pedido. Podemos negociar mais.
O dragão divino não é apenas seu, é de todos. A atmosfera no local ficou tensa. Todos estavam esperando pela resposta de Lin Tian. O sistema de gestão planetário deve ser promovido. A política que acabei de propor deve ser implementada. Ninguém pode impedir isso. Isto é inevitável. Quem se atrever a pará-lo será esmagado pelas rodas da história. Lin Tian disse friamente. Seu tom era extremamente severo e até mortal. Já que o líder Tian não seguirá nosso conselho, não nos culpe. Pessoal, sugiro que iniciemos imediatamente o procedimento de demissão de Lin Tian. Vendo que Lin Tian estava determinado a tirar o poder de todos, o líder econômico não hesitou mais e disse implacavelmente. Concordo. O líder da justiça expressou sua opinião com voz pesada. Concordo. O administrador oficial também deixou clara a sua posição. Concordo. O líder religioso do templo Onglu disse. Concordo. O líder de tecnologia disse. Líder Wang Kui, e você? O que você acha? O líder econômico olhou para Wang Kui. Wang Kui estava no comando do exército e controlava todo o país. A opinião de Wang Kui foi muito importante. Porém, agora não era a hora de prestar atenção a esse problema. O mais importante agora era remover Lin Tian de sua posição. É claro que mesmo que Wang Kui tivesse uma opinião diferente aos olhos do líder econômico, seria necessário, no máximo, um pouco mais de esforço. O que há de errado com Wang Kui? Por que ele de repente se tornou tão jovem? Só então o líder econômico percebeu que Wang Kui era muito jovem. Aquele que conquistasse o coração das pessoas governaria o mundo. Este sempre foi o caso, desde os tempos antigos. Aos olhos do líder econômico, o sentimento popular não era a aprovação dos leigos, mas a aprovação dos supervisores e dos funcionários públicos. Este era o sentimento popular. O plano de Lin Tian era retirar todos os seus poderes, e portanto, ele já havia perdido o apoio dos funcionários públicos. Ninguém o apoiaria. Wang Kui suspirou e levantou-se para olhar para Lin Tian. Então ele disse, eu me oponho. Os outros comandantes não viram 100 robôs armados, mas eles viu. Com 100 robôs armados por perto, as decisões de Lin Tian poderiam ser executadas. Qualquer resistência seria esmagada. Wang Kui pôde ver isso muito claramente. O líder econômico franziu a testa e olhou para Wang Kui. Ele olhou para Lin Tian e disse solenemente, 6 líderes votaram. 5 concordaram em remover o líder Tian de seu cargo. Um líder se opôs. De acordo com o procedimento, se mais da metade dos líderes concordarem, você será destituído do cargo. Lin Tian, sua posição como líder foi removida. Por favor, desça. Neste momento, todos olharam para Lin Tian. Todos fora da transmissão ao vivo também olharam para Lin Tian. Neste momento, Lin Tian sorriu. Ele sabia que teria oposição, mas não esperava que a oposição viesse tão rápida e fortemente. Ainda, diante dos robôs armados fornecidos por Li Shengyan, todos ficaram indefesos. Capítulo 322. Declaro que o país se encontra em estado de emergência. A voz de Lin Tian não era alta, mas se espalhou por milhares de famílias por meio da transmissão ao vivo. Ele era o líder e tinha o direito de declarar o estado de emergência. Perante uma catástrofe apocalíptica como o vírus da asfixia, as condições para declarar o estado de emergência foram cumpridas. Enquanto o país entrasse em estado de emergência, a sua remoção seria ineficaz. No estado de emergência, todas as leis podem ser anuladas. Eu não concordo. Você não é mais o líder. Você não tem o direito de declarar estado de emergência. Guardas, levem Lin Tian embora. O líder econômico ordenou friamente aos guardas. Lin Tian bufou friamente. 2 robôs armados avançaram e ficaram ao lado de Lin Tian. Logo depois disso, um cano preto de arma emergiu do corpo do robô armado. Vendo isso, os guardas que estavam hesitando em dar um passo à frente imediatamente ficaram determinados e olharam para frente. Guardas, levem embora o líder econômico e os outros. Lin Tian gritou friamente. Então, o olhar de Lin Tian mudou para Wang Kui. Wang Kui, você está encarregado deste assunto. Sim, todos, vamos atacar juntos. Somos tantos. Lin Tian não é nosso par. A expressão do líder econômico tornou-se feroz enquanto ele rugia. Se cairmos nas mãos de Lin Tian, também não conseguiremos sobreviver. Alguém na multidão gritou. Anteriormente, eles disseram que o estavam removendo, mas na verdade estavam tomando o poder. Agora que estavam nas mãos de Lin Tian, definitivamente não escapariam. Cobrar. Imediatamente a multidão correu em direção a Lin Tian confusa. Eu te dei uma chance. Lin Tian suspirou em seu coração. Ele apontou para a multidão que atacava e ordenou. Mate qualquer um que passar desta linha. Svi, svi. O som extremamente agudo de uma pistola pneumática foi ouvido. As pessoas que avançaram caíram uma após a outra. Todos que ultrapassaram a linha estabelecida por Lin Tian foram mortos. Além da linha traçada por Lin Tian, os outros olharam para os cadáveres no chão com medo nos olhos. Demônio, isso é um demônio. Na fábrica da Divine Dragon Company, Li Shengyan assistiu a todo o incidente. Brilhante, brilhante. Depois disso, ninguém ousará desafiar Lin Tian novamente. Ninguém ousaria opor-se aos planos de implementação do sistema de gestão planetária, da vacina universal, da central de fusão nuclear, e assim por diante. Li Shengyan tinha um sorriso no rosto. Neste momento, Li Shengyan recebeu uma mensagem do sistema de gestão planetária. Plano de promoção do sistema de gerenciamento planetário iniciado. O tempo estimado de conclusão é de 1 dia. Programa Nacional de Vacinação iniciado. O tempo estimado de conclusão é de 5 dias. O plano de construção da usina de fusão nuclear foi iniciado. O tempo estimado de conclusão é de 324 dias. Esta informação foi enviada automaticamente para Li Shengyan depois que Lin Tian ativou os planos no sistema. O sorriso no rosto de Li Shengyan tornou-se ainda mais intenso. Lin Tian é muito eficiente. Ele já ativou todas as 3 missões.
Como Lin Tian é tão proativo em seu trabalho, tenho que lhe prestar total apoio. Depois de nutrir a ameixeira, o efeito do fruto melhorou muito. Vou mandar um para Lin Tian. Li Shengyan conhecia muito bem os pensamentos e desejos de Lin Tian. O plano de promoção do sistema de gestão planetário já havia virado o mundo de cabeça para baixo. Tornou-se viral na internet. Isso ocorreu porque todos perceberam que havia um software adicional em seus telefones. Este software não pôde ser desinstalado e foi ativado junto com o sistema. No entanto, este software não ocupou espaço no sistema nem enviou anúncios irritantes. Chamava-se Aplicativo Nacional Divine Dragon Country. Todos os assuntos administrativos podem ser tratados através deste software. Também é possível procurar emprego e fazer compras online no software. Este único software abrangia quase todas as funções dos softwares existentes no mercado. Xiaoli era um estudante comum. Como eram férias, ela estava assistindo a uma série dramática em casa. Ding-dong. O telefone de Xiaoli tocou. Por favor, esteja no hospital em 12 minutos para a vacina contra a gripe. Xiaoli sempre foi uma garota cumpridora da lei. Ao ver que a mensagem foi divulgada pelo país, ela se trocou e foi para o hospital sem hesitar. O centro de saúde comunitário não ficava longe de sua casa. Quando ela foi até lá, alguém tinha acabado de ser vacinado e ela era próxima da fila. Quando ela estava recebendo a injeção, ela ouviu a conversa entre os médicos do hospital comunitário. Este software é realmente incrível. As pessoas estão vindo buscar as vacinas uma por uma. Não há tempo de inatividade. As pessoas não precisavam fazer fila. Aqueles que estavam disponíveis estavam programados para vir. O sistema não agendou ninguém que não estivesse disponível. Ouvi dizer que isso se chama tecnologia de inteligência artificial. Após a vacinação, Xiaoli aproveitou a rara oportunidade para passear. Já era meio-dia quando ela chegou em casa. Garota, esse aplicativo Divine Dragon Country é simplesmente incrível. Na volta do trabalho, tive que passar pelo hospital comunitário. Assim que passei pelo hospital, o software me lembrou que eu precisava me vacinar. É muito inteligente. A mãe de Xiaoli exclamou. Então, a mãe de Xiaoli disse com o coração pesado. Ouvi muitas pessoas dizerem que o vírus da asfixia destruiu Sunset e também o país de Shigu, que faz fronteira com o pôr do sol. O vírus da asfixia também apareceu em grande escala nos países ao redor da Sunset. Na velocidade com que o vírus está se espalhando, ele alcançará o divino país do dragão em menos de 3 meses. Quando chegar a hora? Suspiro, não sei o que o país está fazendo. Em vez de desenvolver uma vacina para o vírus da asfixia, pedem-nos que tomemos uma vacina contra a gripe. A vacina contra a gripe é inútil contra o vírus da asfixia, queixou-se a mãe de Xiaoli. Além disso, ouvi das pessoas do meu departamento que também foram solicitadas a tomar a vacina contra a gripe, apesar de já terem sido vacinadas. Alguns deles até fizeram isso do próprio bolso. Que desperdício! Ele disse que o Divine Dragon Country National App é uma inteligência artificial. Acho que é retardado artificialmente, queixou-se a mãe de Xiaoli enquanto cozinhava. Espere, todos foram informados para tomar a vacina contra a gripe? Quando Xiaoli ouviu o que sua mãe disse, seus olhos brilharam como se ela tivesse pensado em algo. Seu coração batia descontroladamente. Então, ela inseriu seus pensamentos na caixa de pesquisa. Imediatamente, um grande número de postagens de blog apareceu na frente dela. Vacina da gripe? Ou uma vacina contra o vírus da asfixia? Divine Dragon desenvolveu uma vacina para o vírus da asfixia e está vacinando a todos. Rumor, a vacina que estamos recebendo é tão boa quanto uma vacina contra o vírus da asfixia. Depois de clicar em uma série de manchetes, Xiaoli percebeu que todos estavam adivinhando que a vacina que estava sendo organizada era na verdade uma vacina contra o vírus da asfixia. Acontece que o governo manteve isso em segredo. No entanto, o sistema de gestão planetário é realmente uma ferramenta divina. Logo, a mãe de Xiaoli mudou de assunto. No passado, o nosso escritório distrital tinha mais de 600 funcionários, dos quais mais de 400 eram vadios. Até mesmo 50 líderes ímpares eram vadios. Eles não fazem nenhum trabalho construtivo. Eles só causam problemas. Depois de ativar o sistema de gerenciamento planetário ontem, não há mais líderes. Todos os líderes se tornaram funcionários normais. Todos os funcionários do escritório distrital receberam tarefas. Os líderes também têm tarefas. Os outros também têm tarefas. Na opinião da mãe de Xiaoli, não havia muitas tarefas atribuídas. Contanto que ela fizesse um pouco de esforço, ela poderia completá-los. Ontem, algumas pessoas pensaram que tudo estava normal. Eles pensaram que ninguém poderia tocá-los, mesmo que relaxassem. Algumas pessoas estão acostumadas a ser chefes e agem como se fossem imperadores. Ninguém poderia fazer nada com eles. Existem mais de 100 pessoas que não fizeram nenhum trabalho construtivo. No final, o sistema demitiu essas 100 pessoas. Também há mais de 200 pessoas que estavam relaxando. Eles serão marcados. Eles serão demitidos assim que forem marcados 5 vezes. Hoje, mais de 100 pessoas que foram demitidas foram ao governo para causar problemas. No final, todos foram presos e encaminhados para a delegacia. Quando foram presos, todos choravam e uivavam. Foi muito trágico, disse a mãe de Xiaoli com desdém. Pessoas estavam sendo demitidas em todos os lugares do divino país do dragão. No primeiro dia em que o sistema de gestão planetário foi implementado, sempre havia algumas pessoas que não acreditavam nele e queriam testar a qualidade do sistema. Principalmente aqueles que estavam acostumados a mandar e relaxar no trabalho. Eles ficaram extremamente desapontados porque não podiam mais mandar nos outros. Eles também não estavam dispostos a fazer algum trabalho real quando solicitados. De acordo com as estatísticas do sistema de gestão planetário, em apenas um dia, 10% ou 400 mil pessoas perderam o emprego. Capítulo 323. A civilização Gan é uma civilização biológica avançada. Descobriu a existência da Terra há 1 milhão de anos.
Ao descobrir a existência de criaturas vivas na Terra, a civilização ficou radiante e enviou observadores à Terra, na esperança de desenvolver uma civilização de alto nível na Terra. Ao mesmo tempo, para garantir a biodiversidade e a especificidade, a civilização Gana não interferiu na evolução da Terra. Depois de 1 milhão de anos de tutela, finalmente chegou a hora de colher os frutos. O observador de Gana ficou entusiasmado com a ideia de todos os tipos de proteínas de diferentes tipos e funções. O observador Gana flutuou no vazio. Ele absorveu toda a luz visível e radiação eletromagnética invisível, transformou-as em energia e armazenou-as em seu corpo. Após incontáveis anos de evolução e modificação, o corpo do observador Gana tornou-se uma arma biológica inacreditável. Seu corpo era um laboratório biológico de ponta. Ele poderia realizar modificações genéticas e modificações de proteínas em seu corpo. Se necessário, seu enorme corpo poderia se tornar um gigantesco ninho-mãe. Todos os tipos de formas de vida poderosas encontradas durante o desenvolvimento da civilização poderiam ser criadas a partir de seu corpo. O primeiro passo é modificar um vírus especial e exterminar a civilização da Terra. Aí ele só teve que esperar para colher a matéria orgânica. O corpo do observador Gana era tão grande que tinha quase 1/10 do tamanho da Lua. Uma vez ativado, consumiu muita energia. Portanto, antes de completar o extermínio da civilização da Terra, ele apenas despertou um traço de consciência. Foi com esse traço de consciência que ele mobilizou seu poder para destruir a humanidade. O segundo passo é reunir a matéria orgânica morta e usá-la para criar feras de guerra em miniatura para caçar ativamente criaturas vivas. Assim que o observador Gana deu a ordem, uma grande mudança ocorreu na Terra. Os zumbis errantes em Sunset pareciam ter recebido uma ordem e começaram a se reunir em grupos. Se alguém contasse com cuidado, notaria um fenômeno muito mágico. Havia exatamente 1000 zumbis reunidos em cada pilha. Quando os zumbis se reuniram, ocorreu uma mudança misteriosa. Todos os zumbis derreteram e se transformaram em uma poça de líquido verde. O líquido era extremamente corrosivo. As árvores, flores, insetos e pássaros ao redor se transformariam silenciosamente em líquido quando caíssem na poça. No dia seguinte, a poça de líquido estagnado de repente começou a ferver. Uma criatura com cerca de 1 metro de comprimento e preta como um morcego saiu da poça de líquido. A criatura parecida com um morcego era tão rápida quanto um raio. Mesmo o açor mais rápido da Terra não era tão rápido quanto ele. Logo depois disso, morcegos saíram correndo da poça de líquido, um após o outro. Eles voaram em todas as direções sem emitir nenhum som. Esses morcegos eram as feras de guerra em miniatura da civilização Gana. Os morcegos carregavam um grande número de vírus asfixiantes. Cada vez que batiam as asas, uma grande quantidade do vírus se espalhava pelo chão, infectando e matando pessoas. Suas garras afiadas poderiam rasgar placas de aço. Eles têm uma perspectiva térmica e podem detectar facilmente criaturas escondidas. Ao mesmo tempo, esses morcegos também tinham a capacidade de sentir ondas ultrassônicas. Sua visão era extremamente boa e eles podiam ver claramente ratos a 1 quilômetro de distância. A capacidade de voo contínuo do morcego também era muito forte. Eles poderiam voar 10.000 quilômetros sem comida. Suas garras sob as asas brilhavam friamente, fazendo as pessoas tremerem de medo. Esses morcegos continuaram correndo para fora da poça de líquido. Eram tantos que efetivamente cobriam o céu. Depois que todos os morcegos saíram correndo do líquido, eles pareciam ter recebido uma ordem. Uma parte deles voou em direção ao país famoso pelo futebol. A outra parte voou para Nada Country. Houve também uma porção que cruzou o oceano e voou para o leste. Do outro lado do mar estava o continente europeu. Assim que os morcegos chegassem ao continente europeu, todo o continente seria controlado pelo vírus da asfixia e haveria carnificina. Apenas alguns morcegos permaneceram em Sunset. À medida que esses morcegos voavam no céu, os animais e as plantas de Sunset sofriam. Enquanto fosse uma criatura viva, seria jogado no líquido pelos morcegos. Sejam animais como vacas, cavalos, porcos ou feras ferozes como chacais, tigres e leopardos, desde que fossem jogados no líquido, seus corpos derreteriam rapidamente como um sorvete em um dia quente. Enquanto isso, Li Shengian e Lin Tian observavam as imagens transmitidas pelo satélite. Ambos foram muito solenes. O que eles viram foram as cenas de Sunset. Li Shengian, o que você acha que devemos fazer a seguir? Usar mísseis para abater essas coisas? Lin Tian disse solenemente. Li Shengian balançou a cabeça e disse calmamente, Líder Tian, isso não é necessário por enquanto. Além disso, é inútil. Houve centenas de milhares de pontos que produziram morcegos como este em Sunset. Mesmo que todos os mísseis do Divino País do Dragão fossem implantados, eles não seriam capazes de cobri-los completamente. Além disso, o vírus da asfixia estava se espalhando constantemente, e haveria cada vez mais poças de líquido em Sunset. Embora esses morcegos pareçam assustadores, mesmo que sejam somados, eles não podem ser tão poderosos quanto o vírus da asfixia. O mais importante agora é vacinar toda a população contra o vírus da asfixia. O rosto de Lin Tian ainda estava solene. Ele entendeu a lógica, mas quando viu criaturas aterrorizantes saindo do líquido, ele não pôde deixar de sentir vontade de matar todos eles. Não se preocupe com a vacina. Está tudo feito. Em relação à central de fusão nuclear, todas as encomendas de equipamentos foram feitas. A localização da usina foi decidida. O terreno foi arrasado e a construção está em andamento. Para garantir que a central possa ser concluída em menos de um ano, o sistema de gestão planetária mobilizou 1 milhão de pessoas para trabalhar na construção da central. Depois que Lin Tian relatou esse assunto, ele ficou cheio de admiração pela eficiência do sistema de gerenciamento planetário.
Se tivesse utilizado métodos de gestão comuns, provavelmente nem teria redigido o documento, muito menos construído uma central de fusão. Ele calculou silenciosamente a quantidade de trabalho concluído pelo sistema de gerenciamento planetário no mês passado. Se fosse feito usando métodos normais de gestão, poderia levar 2 anos para ser concluído. Isso mesmo. A central de fusão nuclear é o núcleo do plano. Outros planos só poderão ser implementados depois da construção da central de fusão nuclear. Só então teremos esperança. Li Chengyan assentiu. Sua expressão também era muito solene. E ele fez uma careta comprida. A aparição dos morcegos o lembrou de suas memórias de sua vida anterior. Em sua vida anterior, ele tinha visto esses morcegos. Eles eram simplesmente demônios. As armas modernas eram basicamente incapazes de ferir os morcegos, mas os sentidos aterrorizantes dos morcegos podiam encontrar alguém escondido em qualquer lugar e matá-los. Em sua vida anterior, muitas pessoas que se esconderam no subsolo foram encontradas e mortas por morcegos. Capítulo 324. Li Chengyan, você definitivamente sabia de algo. Lin Tian olhou para Li Chengyan e disse com certeza. Ele se lembrou das coisas que Li Chengyan lhe pediu para fazer, especialmente o sistema de gerenciamento planetário. Ele sabia que Li Chengyan definitivamente conhecia a história interna. O que são esses morcegos? Lin Tian apontou para os morcegos na tela. Eles estavam atacando o povo. Li Chengyan balançou a cabeça e disse com uma voz extremamente séria. Também não sei o que é essa coisa fantasmagórica parecida com um morcego. Mas eles atacam humanos. Todos os animais são suas presas. Eles são muito poderosos. Mesmo as armas não podem matá-los. Eles são muito rápidos. Quando crescerem até certo ponto, sua velocidade atingirá a velocidade do som, ou até mesmo a excederá. Os humanos estão indefesos contra tal monstro. Depois de ouvir o que Li Chengyan disse, Lin Tian respirou fundo. Ele olhou para a tela cada vez mais atentamente. A pistola pneumática pode matá-los? Os robôs armados podem matá-los? Lin Tian continuou perguntando. Isso pode incapacitá-los, mas não pode matá-los. Li Chengyan ainda balançou a cabeça. A anatomia do morcego era muito estranha. Eles não têm pontos vulneráveis. A menos que ele os reduzisse a cinzas com fogo, seria impossível matar completamente os morcegos. Somente queimando os morcegos até virar cinzas poderemos matá-los. Lin Tian parecia preocupado. De acordo com as estatísticas do satélite, nasceram pelo menos 1 milhão de morcegos nos países ao redor do Sunset. Se esses milhões de morcegos indestrutíveis corressem para o dragão divino, as consequências seriam horríveis. O que fez Lin Tian se sentir à vontade foi que Sunset estava muito longe do dragão divino. Seria difícil para eles alcançarem o dragão divino em um curto período de tempo, por mais rápidos que fossem. Porém, pela velocidade dos morcegos, esse dia não estaria longe. Li Chengyan, se não houver mais nada, voltarei primeiro. Lin Tian já tinha um plano em seu coração. Quando ele voltasse, faria com que todos os fabricantes de armamentos produzissem lança-chamas com força total. Enquanto os morcegos ousassem entrar na terra do dragão divino, eles imediatamente lhe dariam dificuldades e os deixariam saber o quão poderoso o dragão divino era. Líder Tian, você não precisa se preocupar com as armas para lidar com os morcegos. Nós os teremos em breve. Você não precisa fazer com que os fabricantes de armamentos produzam lança-chamas. Li Chengyan leu rapidamente a mente de Lin Tian. Ele rapidamente o parou. Na verdade, os lança-chamas não foram suficientemente eficazes contra os morcegos. Isso acontecia porque esses morcegos eram especialmente adaptáveis. Eles eram como os insetos do StarCraft e passariam por uma evolução direcionada. Enquanto uma onda de morcegos morresse por causa dos lança-chamas, os corpos dos outros morcegos se adaptariam à alta temperatura dos lança-chamas. Após a evolução, o lança-chamas não teria mais efeito sobre os morcegos. Os braços laser eram a única opção para destruir os morcegos. Os braços laser podem liberar uma grande quantidade de energia em um instante. A energia densa e enorme era invencível. Mesmo que os morcegos evoluíssem inúmeras vezes, eles não seriam capazes de resistir. Seria melhor se o observador da civilização Gana viesse. Líder Tian, o vírus da asfixia que apareceu anteriormente e os morcegos que apareceram agora não são, na verdade, ocorrências naturais. Todos são métodos usados por alienígenas para atacar a Terra. Na verdade, Li Chengyan não sabia muito sobre os métodos do alienígena. Ele sabia pelo que aconteceu em sua vida anterior que o vírus da asfixia foi liberado pelos alienígenas. Os morcegos eram os animais de estimação dos alienígenas. Os morcegos massacrariam qualquer ser humano que encontrassem. Li Chengyan não sabia muito mais além disso. Eu sinto que os alienígenas só estiveram investigando até agora. Eles realmente não agiram. A expressão de Li Chengyan era extremamente solene. Anteriormente, quando lhe pedi para promover o sistema de gestão planetária, isso também fazia parte do plano de defesa. Naquela época, o vírus da asfixia havia eclodido, mas os morcegos ainda não haviam aparecido. Se eu tivesse lhe contado que o vírus da asfixia era a arma do alienígena, você definitivamente não acreditaria em mim. Li Chengyan pensou sobre isso e sentiu que não havia necessidade de continuar mantendo em segredo a questão dos alienígenas. Ele teve que informar Lin Tian sobre os alienígenas para que Lin Tian pudesse completar melhor o resto do trabalho. Embora houvesse algumas coisas que poderiam ser escondidas de Lin Tian, não havia mais necessidade disso. É por isso que quero que vocês pressionem pelo sistema de gestão planetária a todo custo. Diante de um desastre terrível, precisamos unir todas as nossas forças. Somente combinando todas as nossas forças em uma só poderemos ter esperança de sobrevivência. Líder Tian, além da tecnologia para a construção de usinas de fusão nuclear, também possui canhões laser, matrizes de ataque automático, radar cósmico e outras tecnologias relacionadas. A seguir, quero concluir a construção do canhão planetário de defesa laser e do conjunto de radar no sistema solar, dentro de 3 meses.
Por favor, me dê seu apoio. Li Shengyan disse sinceramente. Claro, Li Shengyan ainda tinha algumas tecnologias ultrasecretas em mãos. Ele não os revelou. Além disso, ele já havia feito arranjos e iniciado a construção de alguns projetos poderosos. Na verdade, Lin Tian já havia adivinhado isso. Li Shengyan apenas confirmou isso. Li Shengyan, vá em frente e faça isso. Não se preocupe. Vou apoiá-lo incondicionalmente em qualquer decisão que você tomar. Você pode alocar diretamente quaisquer recursos que julgar adequados, disse Lin Tian com firmeza e magnanimidade. Embora Lin Tian ainda tivesse algumas dúvidas em seu coração que não haviam sido respondidas. Por exemplo, onde Li Shengyan obteve as tecnologias avançadas? Como Li Shengyan sabia antecipadamente sobre os alienígenas? Contudo, comparadas com o problema da sobrevivência humana, estas questões já não eram importantes. Líder Tian, obrigado. Depois que Li Shengyan terminou de falar, ele abriu o sistema de gerenciamento planetário. Missão 1. Construir 36 canhões planetários de defesa laser. Missão 2. Construir um conjunto de radares no sistema solar. Líder Tian, por sua aprovação, por favor. Estas duas missões já haviam entrado no sistema do Líder Tian. O Líder Tian clicou para aprovar sem qualquer hesitação. Durante esse período, ele usou o sistema de gerenciamento planetário. Lin Tian já havia entendido o mecanismo do sistema. Contanto que ele o aprovasse, o sistema de gestão planetário alocaria mão de obra adequada, recursos materiais e outros recursos relacionados para a construção, sem afetar o funcionamento normal da sociedade. Se houvesse recursos humanos ou materiais insuficientes no conjunto de recursos original, o sistema de gestão planetária libertaria informações através do sistema e recrutaria diretamente os recursos necessários. A eficiência operacional foi extremamente alta. No passado, Lin Tian sempre achou que as palavras de Li Shengyan eram exageradas. Depois de se acostumar com o sistema de gerenciamento planetário, ele percebeu que Li Shengyan havia subestimado isso quando disse que o sistema era 100 vezes mais eficiente. O sistema de gestão planetário aumentou a eficiência original centenas de vezes. Além disso, quanto maior for o país, maior será a eficiência. Quanto mais coisas precisassem ser feitas, maior seria a eficiência. Lin Tian tinha acabado de retornar da Divine Dragon Company para Dragon City quando viu uma mensagem do sistema de gerenciamento planetário. Os morcegos chegaram. Morcegos se alimentam de humanos. Eles são indestrutíveis. O vírus da asfixia se espalhou por 13 países em um dia. Os 13 países foram exterminados no mesmo dia. 30 milhões de humanos transformaram-se em zombies e um novo ninho de morcegos apareceu na Europa. Quando Lin Tian viu a notificação do sistema de gerenciamento planetário, sua expressão tornou-se ainda mais solene. A Europa e o dragão divino estavam no mesmo continente e estavam conectados. Com base na velocidade de expansão do morcego e na propagação do vírus da asfixia, o vírus entraria no país do dragão divino muito mais cedo do que ele esperava. Depois que todos estiverem vacinados, não teremos medo do vírus da asfixia. Esta foi a vantagem do dragão divino. Sem vacina, não havia esperança alguma de sobrevivência. O divino país do dragão estaria praticamente morto quando os morcegos chegassem. Agora, a coisa mais assustadora são os morcegos. Não podemos permitir que esses demônios entrem no território do dragão divino. Eu me pergunto como está indo a produção de armas de Li Shengyan. A única esperança estava nas mãos de Li Shengyan. Enquanto isso, Li Shengyan, em quem Lin Tian estava pensando, ouvia o relatório de Bai Ze. Mestre, 1000 plataformas de laser no ar foram concluídas. Todos eles estão equipados com superbaterias e plataformas de laser atmosférico. Eles podem ser conectados à matriz de ataque automático. Eles podem travar no alvo em 0,001 segundos e disparar lasers de alta energia. Depois que a bateria da plataforma estiver totalmente carregada, ela poderá realizar 1000 tiros destrutivos de atirador. Os poderosos explosivos na plataforma podem destruir um ninho de morcego. Com essas plataformas de laser, desde que conduzamos as plataformas até a fronteira, podemos matar quantos morcegos eles vierem. No entanto, as plataformas consomem muita eletricidade. Seria um desafio para a Actual Central Elétrica apoiá-los. Precisamos resolver urgentemente a questão energética. Se todos os morcegos viessem para o dragão divino, teríamos poder suficiente no dragão divino para apoiar as plataformas de laser. A voz de Bai Ze era calma e uniforme. Se fosse poderoso, naturalmente significava que consumia muita energia. Esta era uma verdade universal. Bai Ze, quanto tempo até que a usina de fusão possa ser usada? Li Shengyan perguntou franzindo a testa. Na verdade, ele não esperava encontrar um problema energético tão cedo. Nesse ritmo, levará mais 5 meses até que possa ser usado. Bai Ze, encontre um plano alternativo para o período de transição. Enquanto pudermos esperar até que a central de fusão seja construída, a questão energética pode ser completamente resolvida. Depois que a usina de fusão foi construída com sucesso, a eletricidade produzida foi 1000 vezes maior do que todas as atuais usinas de energia do mundo juntas. A quantidade de eletricidade produzida foi extremamente assustadora. Calculando, os códigos continuavam piscando na tela grande de Bai Ze. Capítulo 325. Na ilha Ibiri, os morcegos corriam soltos. As forças armadas locais entraram em colapso instantaneamente sob o ataque dos morcegos. A ilha Ibiri já recebia há muito tempo a notícia da chegada dos morcegos. Sob a organização do governo local, as forças armadas da ilha de Ibiri enfrentaram a batalha com bom humor. Então, eles viram que o céu estava cheio de morcegos pretos. Fogo! A ordem foi dada. Metralhadoras, canhões, mísseis, bombas incendiárias, bombas termobáricas. Todos os tipos de balas e bombas foram disparadas contra o morcego. Mande esses monstros para o inferno. Queime-os! Em meio aos rugidos selvagens dos soldados, os morcegos cobertos de fumaça e fogo revelaram-se novamente. Oh meu Deus!
Oh meu Deus, isso é impossível. Os terríveis ataques de agora não causaram nenhum dano aos morcegos. Assim que eles estavam prestes a focar seu segundo ataque, os morcegos iniciaram seu ataque. Os morcegos eram rápidos demais, trazendo consigo estrondos súnicos aterrorizantes. Eles correram como espadas afiadas que perfuraram o céu. Os soldados da ilha Ibiri foram despedaçados pelos morcegos antes mesmo que pudessem reagir. Apenas os soldados escondidos nos tanques sobreviveram. No entanto, os soldados escondidos nos tanques ainda morreram porque os morcegos bateram as asas algumas vezes acima dos tanques e uma grande quantidade de poeira contendo o vírus da asfixia caiu de suas asas. O sistema de purificação do ar dos tanques era insuficiente para filtrar o vírus da asfixia. Depois de um tempo, os soldados que pensavam ter escapado da morte começaram a tossir. Neste momento, no céu acima da ilha Ibiri, um avião magnético com mais de 100 metros de comprimento estava em modo furtivo, flutuando silenciosamente no ar. Este plano magnético era muito diferente dos planos magnéticos comuns. O plano magnético parecia uma plataforma flutuando no ar. Um diamante com cerca de 3 metros de diâmetro flutuava acima da plataforma. O diamante continuou girando. Parecia lindo sob a luz do sol. Começa o teste da plataforma de armas a laser. Bloqueio de radar. Bloqueio em 175 morcegos. Arma laser secundária ativada com sucesso. Um diamante do tamanho de um punho, após o outro emergiu da plataforma. Cada diamante foi conectado a um cabo. Arma laser carregada com sucesso. À medida que era carregado, a cor do diamante parecia ainda mais linda e linda. Fogo! Uma voz curta e poderosa soou. Cada diamante emitiu um raio laser. O raio laser disparou em direção aos morcegos sob as nuvens de acordo com a direção bloqueada pelo radar. A velocidade de ataque do laser atingiu a velocidade da luz. Os morcegos a 3 quilômetros da plataforma de laser caíram do céu como bolinhos. Ao caírem, seus corpos se transformaram em bolas de chamas e foram queimados diretamente pela intensa energia dos raios laser. Teste da plataforma laser concluído. As armas laser são letais para os morcegos. A taxa de mortalidade é de 100%. A taxa de sucesso do novo bloqueio de radar é de 100%. O alcance do novo radar a laser é de 200 km. Continue a próxima fase do teste. O teste do canhão laser começa. Travar no ninho foi bem sucedido. Começando a carregar. 10, 9, 8. Fogo! Os diamantes na plataforma de armas emitiram instantaneamente uma luz ofuscante. No momento seguinte, no terreno a 1000 km de distância da plataforma do laser, um ninho de morcego semelhante a um lago emitiu uma luz ofuscante. Depois que a luz se apagou, havia apenas um enorme buraco que continuava fumegando onde o ninho estava originalmente. No fundo do poço havia solo derretido, exatamente como o estado após uma erupção vulcânica. A biomassa líquida original foi evaporada pelo canhão, não deixando nada para trás. No centro de comando da Divine Dragon Company, Lin Tian e Li Shengyan sorriram ao mesmo tempo. Teste de canhão laser bem sucedido. O efeito não é ruim. Lin Tian não conseguia parar de sorrir. Como não é ruim? É muito bom. Com a velocidade do plano magnético, enquanto 50 plataformas de laser forem implantadas, qualquer morcego que chegar ao dragão divino será instantaneamente destruído, disse Lin Tian com entusiasmo. Na verdade, a força de combate individual dos morcegos não era assustadora. O mais assustador foi o vírus da asfixia transmitido pelos morcegos. Portanto, enquanto os morcegos voassem por aquele país e deixassem o vírus, isso poderia destruir o país. Os morcegos eram grandes máquinas de disseminação de vírus. Para outros países, isso é fatal. No entanto, isso foi inútil contra o dragão divino. Como todos no dragão divino foram vacinados, eles não seriam infectados pelo vírus da asfixia. Portanto, contanto que ele pudesse derrubar os morcegos do céu e matá-los, isso seria o suficiente. Líder Tian, já produzimos 100 plataformas de laser. O comando foi entregue ao sistema de gerenciamento planetário. Se precisar, você pode mobilizá-lo a qualquer momento. Acontece que as plataformas laser consomem muita eletricidade. Muitas cidades não terão eletricidade quando estiverem totalmente implantadas. Para não afetar a vida normal das pessoas, ele precisa ser carregado fora dos horários de pico. Se tivermos energia suficiente, podemos implantar todas as plataformas de laser e matar todos os morcegos em Sunset. Também podemos destruir todos os ninhos dos monstros. Mas agora, só podemos nos proteger. O tom de Li Shengyan estava cheio de desamparo. Falta de eletricidade. Foi um problema terrível. Na verdade, além das plataformas de combate a laser, havia também muitas outras áreas que careciam de eletricidade. O conjunto de radares do sistema solar já estava pela metade, mas devido à falta de eletricidade não funcionou normalmente. Ele só poderia operar com 0,01% de potência. O efeito do radar foi bastante reduzido e só conseguiu cobrir a superfície do planeta. O radar não conseguiu detectar os céus fora da atmosfera. Uma unidade da plataforma de canhão de energia planetária e a plataforma de canhão solar a laser também foram instaladas. Devido à falta de eletricidade, eles não puderam realizar experimentos formais. Essa questão da eletricidade é realmente difícil. A energia é a tábua de salvação de tudo. Lin Tian também franziu a testa. Mesmo que desconsiderassem os custos e operassem as usinas de energia do dragão divino em plena capacidade, ainda não conseguiriam fornecer energia suficiente para suportar o radar e as armas. Até a central nuclear abandonada foi reaberta. Todas as centrais térmicas fechadas voltaram a gerar eletricidade. Ainda havia energia insuficiente.
Se ele quisesse resolver completamente o problema energético, teria que esperar que a usina de fusão nuclear fosse concluída e ativada. Já escavei todos os recursos que pude, mas o consumo de energia da plataforma de armas e do sistema de radar é muito alto. Comparativamente falando, é uma gota no oceano. A única maneira agora é esperar que a usina de fusão seja concluída. Lin Tian disse desamparado. Mas a central de fusão está quase lá. Lin Tian estava de bom humor. Depois de descobrir que a plataforma da arma laser poderia proteger o divino país do dragão, ele sentiu como se um enorme peso tivesse sido tirado de seu peito e ficou muito mais relaxado. Depois que os dois conversaram um pouco, Lin Tian mudou de assunto e falou sobre outra coisa. Li Shengyan, nosso desenvolvimento da vacina contra o vírus da asfixia foi exposto. Na verdade, nenhum deles ficou surpreso com a exposição. Afinal, era muito difícil manter em segredo um assunto tão importante como o exercício nacional de vacinação contra o vírus da asfixia. Algumas de nossas vacinas vazaram para o Japão. Eles testaram e verificaram que era eficaz contra o vírus da asfixia. Recentemente, muitos países nos procuraram em busca de ajuda, solicitando que forneçamos uma vacina contra o vírus da asfixia. Muitos dos países vizinhos se inscreveram para ingressar no divino país dragão. Mesmo as áreas que não nos reconheceram no passado tomaram a iniciativa de se juntar a nós. Quando Lin Tian disse isso, ele pareceu um pouco em conflito. Independentemente da época, expandir o território de um país era algo importante. Era também algo que todos os governantes esperavam fazer. A julgar pela situação mundial atual, desde que Lin Tian concordasse, ele teria um lugar nos livros de história. Enquanto ele concordasse, o título de capitão do planeta no sistema de gestão planetário poderia se tornar uma realidade. No entanto, a situação era especial agora. Recursos limitados devem ser concentrados na região do divino país do dragão. Uma vez distribuídos os recursos, as consequências seriam imprevisíveis. Além disso, Li Shengyan apoiou? Isso foi muito importante. Existem também alguns países onde muitas pessoas comuns entraram ilegalmente no nosso território. Todos no mundo querem se refugiar no dragão divino. Quero ouvir sua opinião. Depois de dizer isso, Lin Tian olhou para Li Shengyan. Li Shengyan pensou por um momento e disse, se fosse apenas para tirar vantagem do dragão divino, naturalmente não posso concordar. Se eles são sinceros sobre se tornarem parte do dragão divino, sugiro que você concorde. No entanto, temos que implementar o sistema de gestão planetário. Todos os recursos devem ser concentrados no dragão divino para fornecer matéria-prima para a construção do canhão de defesa espacial. Toda a eletricidade será transferida para o dragão divino para fornecer energia para o nosso plano. Só podemos fornecer-lhes duas coisas. A primeira é a vacina. A produção das vacinas foi extremamente rápida e totalmente automatizada. Dezenas de milhões de vacinas poderiam ser produzidas todos os dias. A segunda é uma ferramenta de gestão eficiente, o sistema de gestão planetária. Com o sistema de gestão planetário, Li Shengyan poderia fazer muitas coisas. O rosto de Lin Tian estava cheio de alegria. Eu entendo. Atualmente Japão, Water Bay, Anan, Magu e outros países já apresentaram a declaração de fusão. Seus chefes de estado também estão em Dragon City. Como você não tem objeções, aceitarei o pedido deles para fundi-los no dragão divino. Estou planejando realizar a cerimônia de fusão em Dragon City em alguns dias. Se você estiver livre, por favor, venha e dê uma olhada. Capítulo 326. Dragon City, Victory Square. Desde que o sistema de gerenciamento planetário assumiu o controle do dragão divino, o país inteiro estava agitado. Todos tinham seus próprios empregos no sistema de gestão planetário. Havia menos pessoas vadiando na sociedade. Mesmo nas ruas, todos pareciam ocupados e determinados. 8 de agosto é feriado em Divine Dragon. Além dos departamentos que mantinham a ordem pública e prestavam serviços essenciais, os demais estavam de férias. A Praça da Vitória já estava decorada e parecia festiva. O Congresso Regional de Fusão foi realizado às 10 horas e foi transmitido ao vivo pela televisão nacional. Com base na agenda, um pequeno desfile militar seria realizado das 10 horas às 10 horas e 30. Um mapa cerimonial seria mesclado das 10 horas e 30 às 11 horas. Lin Tian faria um discurso das 11 horas às 12 horas. As arquibancadas ao redor da Praça da Vitória já estavam lotadas de pessoas que vieram espontaneamente. Todos ficaram muito felizes. Na sala de reuniões acima da Torre da Vitória estavam reunidos os líderes, os altos comandantes do Ministério da Defesa, os enviados e chefes de Estado que solicitaram a fusão. Li Shengyan também veio. Ele encontrou um canto discreto e sentou-se, esperando silenciosamente o início da cerimônia. Ilha do Sol, Baía da Água, 8 trigramas. Mais países vieram do que Li Shengyan havia imaginado. Todos os países relacionados ao Círculo Cultural do Dragão Divino estiveram aqui. Senhoras e senhores, já era hora. Vamos para a plataforma de observação em frente à Torre da Vitória. Wang Wenyao, do Templo Onglu, foi o mestre de cerimônias. Ele conduziu as dezenas de pessoas no local até a torre do portão da Torre da Vitória. Quando chegaram à torre do portão, Wang Kui pegou o microfone e falou solenemente. O primeiro item da agenda é hastear a bandeira do dragão divino e cantar a canção Invencível. Todos levantem-se. Saudação. 81 saudações. Seguindo o rugido dos canhões, Lin Tian assumiu a liderança e cantou a canção Invencível. Os outros seguiram o exemplo. Até os enviados e ministros começaram a cantar. Os guardas de honra ergueram a bandeira do dragão divino de maneira extremamente solene. A bandeira do dragão divino tremulava ao vento. O segundo item da agenda é um desfile militar. Começar. Por ordem de Wang Kui, todos olharam para o fim da estrada. O desfile militar desta vez foi diferente do habitual. Normalmente, os soldados e as armas estariam à frente do desfile. Mas desta vez não havia soldados nem armas na Praça da Vitória. Todos estavam muito curiosos.
Como seria o desfile militar? Além disso, faltou apenas meia hora? Isso foi suficiente? Robôs armados entrem. Os robôs armados são máquinas de guerra totalmente automáticas. Eles carregam 200.000 balas e têm um alcance de ataque efetivo de 20 quilômetros. A taxa de mortalidade das balas é de 100%. As balas especiais podem destruir facilmente tanques, navios, helicópteros armados e outras armas e equipamentos. Os robôs armados podem se adaptar ao combate em todos os terrenos. Sua velocidade de movimento é de 90 km por hora. Eles podem lutar em ambientes de combate extremos por mais de 10 dias. A logística é simples. Leva apenas 1 hora para completar o reabastecimento de energia e munição. Os corpos dos robôs armados são feitos de liga de titânio e podem resistir a ataques de mísseis. Esta é uma máquina de guerra indestrutível. O ceifador do campo de batalha. Se houver uma guerra, um robô armado pode facilmente destruir 2 batalhões bem equipados e treinados. A existência de robôs armados pode garantir que seremos invencíveis na guerra. Como o anfitrião explicava, os 100 robôs armados alinharam-se em 10 filas. Eles foram extremamente organizados e rápidos. Eles soltaram sons estrondosos ao passarem pela praça abaixo da torre da cidade. Ouvindo a introdução do locutor, todos engasgaram. Em particular, os poucos líderes nacionais e enviados que solicitaram a fusão com o dragão divino ficaram chocados. Ceifador. Este é o ceifador do campo de batalha. Enquanto o dragão divino enviar um robô armado, ele poderá destruir nosso país. Isso é muito assustador. Com este tipo de arma, ninguém ousaria ter um conflito com o dragão divino. Embora exclamassem o horror dos robôs armados, muitas pessoas também pensaram em outro benefício dos robôs armados. Os robôs armados são muito poderosos. Eles podem ser capazes de matar os morcegos. Se houver um robô armado estacionado na fronteira, os morcegos não poderão entrar. Talvez eu possa pedir um ao líder Tian mais tarde. As pessoas que assistiam ao desfile pela televisão e as pessoas que assistiam ao desfile nas arquibancadas, todos arregalaram os olhos em estado de choque ao ouvir a introdução dos robôs armados. Então eles começaram a discutir com olhos brilhantes. Não admira que não tenhamos visto nenhum soldado durante esta parada militar. Não vimos nenhum veículo armado. Com os robôs armados por aí. Realmente não há necessidade deles aparecerem. Incrível, nosso país é realmente incrível. Os robôs armados são os reis da terra. Nenhuma arma se compara aos robôs armados. Quando a transmissão ao vivo mostrou os estrangeiros chocados, o humor de todos ficou ainda melhor. Olha, o queixo daquela mulher de Water Bay quase caiu quando viu os robôs armados. Você não viu a fofoca? Seus olhos quase caíram das órbitas. Ele definitivamente não esperava que o dragão divino desenvolvesse uma máquina de guerra tão aterrorizante. No momento em que todos discutiam com entusiasmo, os robôs armados desapareceram rapidamente no final da estrada. A voz clara do anfitrião soou novamente. O próximo é o plano magnético do pequeno planeta. O plano magnético do pequeno planeta tem baixo consumo de energia e alta velocidade. Pode voar a uma altitude de 12.000 metros. Sua velocidade normal de voo pode chegar a 6.000 km por hora. O avião é movido por energia elétrica. Em condições normais de voo, ele pode continuar voando por 1 mês. O avião tem o efeito de invisibilidade eletromagnética e invisibilidade óptica. Não será detectado por radar ou olhos humanos. Usando energia magnética, não produzirá nenhum ruído durante o voo e não produzirá luz infravermelha. É quase impossível detectar. A aeronave tem grande capacidade. Pode transportar uma ogiva nuclear de rendimento máximo e 600 toneladas de bombas. O avião magnético pode lançar uma bomba em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Pode enviar nossos robôs armados para qualquer lugar, em qualquer circunstância. Também pode evacuar os nossos cidadãos de locais perigosos sob circunstâncias perigosas. Seguindo a voz do apresentador, um total de 20 aviões magnéticos de aparência rechonchuda apareceram de repente no céu e flutuaram 10 metros acima do solo. O avião flutuou em alta velocidade sem emitir nenhum som. Enquanto flutuava, todos exclamaram quando os aviões desapareceram de repente e apareceram novamente. Todos olharam para os planos magnéticos sem acreditar. Então, sob o controle de Wang Kui, os aviões flutuaram silenciosamente e pousaram novamente. Ao chegarem ao centro da praça, os planos magnéticos se moveram a toda velocidade, emitindo o som de uma explosão que rompeu a barreira do som. Ele desapareceu instantaneamente em um círculo de névoa branca e subiu para o céu. Quando os estrangeiros viram o desempenho dos planos magnéticos, todos arregalaram os olhos em estado de choque. Como isso é possível? Que tipo de tecnologia é essa? Como pode haver um avião tão avançado? É impossível para o dragão divino ter uma tecnologia tão poderosa. Oh meu Deus, este avião pode enviar silenciosamente uma bomba nuclear para a capital de outro país e destruir instantaneamente o país. Decolagem e pouso vertical, invisibilidade física, hipervelocidade, alcance de voo estendido, hipercapacidade. O dragão divino dominou o mundo de mais de uma maneira. Um plano magnético. Isto é inacreditável. Em um instante quebrou a barreira do som. O poder do plano magnético é 100 vezes mais forte que o de um avião de 6ª geração. As pessoas comuns não sabiam sobre tecnologia. Eles apenas olharam para a superfície e viram os planos magnéticos desaparecerem repentinamente. Então, eles viram os planos magnéticos aparecerem de repente no alto do céu. Todos acharam esta cena lendária inacreditável. Os olhos de todos se arregalaram. Chocante, muito chocante. Incrível, o país é realmente incrível. Eles até fizeram um avião magnético. Olhe para a tela grande. As expressões dos estrangeiros são hilárias. Alguém também notou as expressões de espanto dos estrangeiros na tela grande. Neste momento, Lin Tian estava parado no meio da torre da cidade.
Olhando tudo o que acontecia na praça, seu coração se encheu de orgulho. Ele olhou para os estrangeiros ao seu redor pelo canto dos olhos. Embora essas pessoas escondessem bem, ele ainda podia ver medo e inveja em seus rostos. As coisas realmente boas ainda nem foram levadas ao palco e você já está tão atordoado. Capítulo 327. Depois que o plano magnético foi demonstrado, todos ficaram maravilhados com a destreza das armas. Eles eram tão avançados, mais avançados do que qualquer país do mundo. Mesmo que Sunset não tivesse morrido, era impossível para eles terem armas de alta tecnologia. No entanto, já era hora. Mesmo que o Divine Dragon estivesse desenvolvendo sua tecnologia rapidamente, os robôs armados e os aviões magnéticos seriam tudo o que eles têm. Não só os estrangeiros pensavam assim, mas as pessoas comuns também pensavam assim. Só então o anfitrião falou novamente. A próxima é a plataforma de combate a laser. A plataforma de combate a laser é uma plataforma de combate aéreo. Ele pode se mover livremente num alcance de 30 mil metros. A plataforma usa lasers como armas. Possui um poder explosivo extremamente forte e um alcance efetivo de ferramenta de 200 km. A plataforma de combate a laser tem todas as características de um plano magnético. A plataforma de combate a laser usa o sistema de radar para atingir até 500 alvos ao mesmo tempo. Os testes confirmaram que a plataforma de combate a laser também pode destruir facilmente os morcegos que apareceram recentemente em Sunset. O alcance efetivo do canhão secundário da plataforma de combate a laser é de 200 km. O alcance efetivo do canhão principal é de 2.000 km. Um ataque do canhão principal pode destruir diretamente os ninhos dos morcegos. Em seguida, implantaremos um grande número de plataformas de combate a laser nas fronteiras para garantir que todos os morcegos monstros próximos às nossas fronteiras sejam mortos. A voz nítida do anfitrião soou na praça. Enquanto o anfitrião falava, a plataforma de combate a laser flutuava a cerca de 100 metros do solo. Na plataforma de combate a laser, os diamantes brilhavam sob a luz do sol. Eles eram uma bela visão. Ao mesmo tempo, no telão da praça, foi exibido o vídeo de teste da plataforma de combate a laser. A plataforma de combate a laser travou um grupo de morcegos invencíveis que massacravam as multidões. Fogo! Uma voz fria e mecânica soou. Houve um flash de luz na plataforma de combate a laser e os morcegos invencíveis caíram do céu como bolinhos. Então eles explodiram em chamas no ar. Depois de queimarem, eles caíram no chão como cinzas negras. Quer fosse o público em frente à televisão ou as pessoas no local, quando viram o vídeo, primeiro ficaram chocados, depois em êxtase. Ótimo! Os morcegos podem ser mortos. Isso é ótimo. Os morcegos não são invencíveis. A plataforma de combate a laser do Divine Dragon pode destruir os morcegos. Contanto que tenhamos o apoio do dragão divino, também poderemos derrotar os morcegos. Droga, eu sabia. O dragão divino realmente não decepcionou. Manteve o seu trunfo. Há esperança para nós. Podemos ser salvos. O país tem a arma para matar os morcegos. Antes que alguém pudesse terminar de falar, a cena na tela grande mudou repentinamente. O canhão principal no meio da plataforma de combate a laser acendeu de repente e um raio laser disparou como um raio de sol. Foi representada uma cena do ninho sendo aniquilado. Temos a capacidade de proteger nosso povo. Por favor, tenha certeza. O vírus da asfixia é assustador, mas todos no nosso país foram vacinados. O terrível vírus não tem efeito sobre o povo do dragão divino. Como era chegado o momento sob o sinal de Lin Tian, o anfitrião informou a todos que haviam sido vacinados. Os morcegos são assustadores. Eles não podem ser mortos com as armas habituais, mas não podem resistir a um único golpe da plataforma de combate a laser que controlamos. Ao mesmo tempo, aproveitaram para dizer a todos os cidadãos que o país tem capacidade para proteger a todos. Todos, por favor, acreditem na capacidade do país e trabalhem em paz. O país proporcionará a todos um ambiente seguro. Nunca permitiremos que nada ameace nossas vidas. Temos a determinação e a capacidade de fazer tudo isso. Isso é tudo para o desfile militar de hoje. Obrigado a todos. O desfile militar terminou oficialmente quando a voz do anfitrião diminuiu. A plataforma de combate a laser flutuando no ar também ativou seu modo de invisibilidade e desapareceu sob os olhares surpresos de todos. A maioria das pessoas estava originalmente com medo e desesperada quanto ao futuro por causa do vírus da asfixia e dos morcegos. Todos estavam se sentindo tensos durante esse período de tempo. O medo e o desespero deles se dissiparam por causa deste desfile militar. Então já fomos vacinados. O vírus da asfixia não pode nos infectar de forma alguma. Uau, meu país é incrível. Eles já fizeram tudo em segredo. A internet também diz que os morcegos são invencíveis e que nosso país estará acabado assim que eles entrarem. Também achei. Mas eles morreram instantaneamente sob o ataque da plataforma de combate a laser. Isso é ótimo. Finalmente posso dormir em paz. Estou preocupado que os morcegos de repente corram para o dragão divino. Com a plataforma de combate a laser, os morcegos nunca terão a chance de vir. A internet fervilhava de elogios. Devido à chegada dos morcegos e do vírus da asfixia, a Europa ficou extremamente nervosa e instalou um grande número de armas nas fronteiras. A maior parte dos recursos do país estava voltada para prevenir a invasão dos morcegos. No entanto, desta vez eles também assistiram à transmissão ao vivo do Dragão Divino. Depois que Sunset morreu, o Dragão Divino foi a única superpotência no mundo. Um grande evento como o desfile militar atrairia naturalmente a atenção de todos. Divine Dragon já desenvolveu uma vacina para o vírus da asfixia. Contanto que você seja vacinado, você não será infectado pelo vírus. Oh meu Deus, precisamos da vacina. Capítulo 328. Temos que tomar a vacina, não importa qual seja o preço.
Esta foi a opinião unânime dos líderes de um país estrangeiro. Isto porque num país estrangeiro não muito distante, o morcego sobrevoou os céus e espalhou o vírus. Em apenas 3 dias, o país com dezenas de milhões de habitantes foi exterminado. Os morcegos eram assustadores, mas comparados aos morcegos, o que realmente assustava eram os vírus. Mesmo que dezenas de milhões de pessoas estivessem ali e permitissem que os morcegos as matassem, ainda levaria alguns anos para que os morcegos matassem todos eles. E quando países com dezenas de milhões de pessoas encontrassem o vírus da asfixia, todos morreriam em poucos dias. Precisamos da proteção do dragão divino. Precisamos da plataforma de combate a laser. Envie uma nota de diplomacia ao dragão divino imediatamente e solicite seu apoio. Precisamos de vacinas e armas. Por favor, peça-lhes que nos ajudem. Podemos aceitar qualquer preço. Podemos concordar com qualquer condição. Os líderes do país estrangeiro disseram ansiosamente. Nada era mais importante que a sobrevivência. Semelhante ao país estrangeiro, havia muitas pessoas prestando atenção ao desfile militar realizado pelo dragão divino. Depois de assistir ao desfile militar, eles ficaram inicialmente atordoados e depois em êxtase. A reação deles não foi diferente da do país estrangeiro. Eles imediatamente contataram o dragão divino e pediram sua proteção e vacina. Eles estavam dispostos a concordar com qualquer condição em troca dessas duas coisas. Muitos líderes mundiais viram na transmissão ao vivo que os líderes de Water Bay, Sun Island e outros países estavam no desfile. Eles sabiam por que estavam ali. Eles iriam se fundir com o dragão divino. Eles estavam buscando a proteção do dragão divino durante esses tempos difíceis. Eles pensaram sobre isso e tiveram uma ideia brilhante. Eles imitaram a abordagem de Water Bay e outras áreas. Eles pegaram um mapa de seu país e solicitaram a incorporação ao dragão divino. Então, eles embarcaram em um avião particular e seguiram para o dragão divino, solicitando para se juntar ao dragão divino. Enquanto nosso país se tornar um território do dragão divino e nossos cidadãos se tornarem cidadãos do dragão divino, o dragão divino definitivamente enviará a plataforma de combate a laser para proteger nosso país. Para proteger nosso povo, o dragão divino usará as armas mais avançadas. A filosofia do seu país é não desistir de nenhum dos seus povos. Esta é a tradição deles. Os líderes de quase todos os países do mundo correram para o dragão divino para encontrar Lin Tian, Cidade do Dragão, Praça da Vitória. Após o término do desfile militar, Wang Kui assumiu o microfone do anfitrião. A seguir, passemos ao segundo item da agenda da conferência. Convido o líder Tian para falar. Todos, por favor, recebam-no. Em meio aos aplausos, Lin Tian saiu radiante. Após um breve e poderoso discurso de abertura, Lin Tian disse: povo do país, não se preocupe. Temos a capacidade de lidar com todas as crises. Também temos a capacidade de protegê-lo em qualquer circunstância. Por favor, trabalhe em paz. Trabalhar em paz é a base para superarmos todas as dificuldades. Lin Tian disse algumas palavras especialmente para aumentar o moral. Logo depois disso, seu tom mudou e sua expressão tornou-se extremamente solene. Além de animar a todos e elevar o moral, ele veio falar sobre algo ainda mais importante. Isso foi para apresentar a origem dos robôs armados e dos aviões magnéticos. Apresentando Li Shengyan, e integrar a Divine Dragon Company no sistema nacional. Convidar Li Shengyan para subir ao palco e apresentá-lo como alguém que estava em pé de igualdade com ele. Cada uma dessas coisas mudaria a estrutura de liderança do dragão divino. Agora mesmo exibimos armas avançadas e poderosas, como robôs armados, aviões magnéticos e plataformas de combate a laser. Estas armas podem proteger-nos completamente. Ninguém pode nos machucar. Mas alguém sabe de onde vieram essas armas? Quando Lin Tian disse isso, ele deliberadamente parou por um momento e olhou em volta. Quando os estrangeiros participantes da conferência ouviram as palavras de Lin Tian, também ficaram muito curiosos e esperaram que Lin Tian anunciasse a resposta. Alguns até tiveram outros pensamentos. Se eu pudesse cancelar meus acordos com o fornecedor de armas e comprar armas deles. Antes que pudessem fantasiar, Lin Tian continuou. Todas as armas que exibimos hoje vieram da Divine Dragon Company. Todos foram desenvolvidos pelo Sr. Li Shengyan, o proprietário da empresa. Ele é o cientista mais notável deste século. Ele é um gênio tecnológico. Além das armas, a vacina que todos tomaram também foi desenvolvida e produzida pelo Sr. Li Shengyan. Então, o Sr. Li Shengyan não é apenas um gênio, mas também um cientista. Ele também é nosso salvador. Sem ele, em breve morreríamos nas mãos do vírus da asfixia. Suas contribuições são surpreendentes. Hoje o Sr. Li Shengyan também está aqui na torre do portão da cidade. Por favor, vamos nos curvar a ele e agradecer por tudo que ele fez por nós. Depois que Lin Tian terminou de falar, sob o olhar de todos, ele se virou na direção de Li Shengyan e curvou-se profundamente. Quando todos na torre do portão da cidade ouviram as palavras de Lin Tian e viram as ações de Lin Tian, eles também olharam para Li Shengyan respeitosamente e curvaram-se profundamente. Obrigado por tudo que você fez por nós. Na plataforma de observação da Praça da Vitória, todos se levantaram e seguiram Lin Tian, curvando-se na direção de Li Shengyan. Até as pessoas que assistiam à transmissão ao vivo em frente à televisão se levantaram e se curvaram. Então, isso foi feito pela Divine Dragon Company. Li Shengyan é um grande cientista. Ele também é o cientista mais talentoso. Ele também é o cientista mais patriótico. Capítulo 329. Li Shengyan também estavam assistindo a transmissão ao vivo em casa.
Quando ouviram as palavras de Lin Tian e viram o que ele fez, os dois ficaram extremamente entusiasmados. Marido, olha, até o líder Tian fez uma reverência ao nosso filho. Olhar, nosso filho fez seu nome. Nosso filho é um grande cientista. Muitos dos ex-colegas de Li Shengyan também assistiram à transmissão ao vivo. Quando viram isso, todos ficaram cheios de respeito, inveja e orgulho. Li Shengyan e eu éramos colegas de classe. No futuro, quando ele se apresenta-se, mencionaria isso e as coisas ficariam mais fáceis para ele. Quando os funcionários da Divine Dragon Company viram isso, ficaram entusiasmados e sorriram amplamente. Neste momento, Lin Tian levantou-se e acenou com a cabeça para Li Shengyan. Ele se virou e caminhou até o microfone. Depois da minha discussão com o Sr. Li Shengyan, a fim de permitir que a Divine Dragon Company sirva melhor o Divine Dragon, a fim de dar à Divine Dragon Company mais recursos para se desenvolver, a Divine Dragon Company será integrada ao sistema do Divine Dragon, tornar-se-á parte do país. No futuro, todos os recursos do Divine Dragon serão priorizados para atender às necessidades da Divine Dragon Company. No entanto, a Divine Dragon Company continuará a operar de forma independente e será administrada da mesma forma. Li Shengyan é o controlador absoluto da Divine Dragon Company. Ninguém está autorizado a interferir na gestão da empresa. Lin Tian disse em voz alta. Assim que ele disse isso, os olhos de todos se arregalaram. Na primeira metade de seu discurso, pensaram que Lin Tian iria anunciar a aquisição da empresa. Talvez o país se sentisse ameaçado pelas tecnologias da Divine Dragon Company e quisesse assumir o controle da companhia. No entanto, eles perceberam que tinham entendido tudo errado quando ouviram a segunda metade do seu discurso. Como isso foi uma aquisição compulsória? Este era claramente o país enviando recursos para a Divine Dragon Company, incorporar a empresa ao sistema nacional, dando prioridade à empresa e livre utilização dos recursos do país. Além disso, ele dirige a empresa da mesma forma e ninguém pode interferir. Ele estava entregando um enorme poder a Li Shengyan. Ao mesmo tempo, os líderes também decidiram que, devido às excelentes contribuições de Li Shengyan para o Dragão Divino, adicionaremos um assento adicional no Conselho Executivo do Dragão Divino. Ele terá o título de líder profeta. O status do líder profeta é o mesmo dos outros líderes e ele gostaria do tratamento de um líder. Li Shengyan será o primeiro profeta líder. O profeta líder não precisa participar da gestão diária dos assuntos do país. No entanto, assuntos importantes devem ser aprovados pelo profeta líder. Ao mesmo tempo, o profeta líder tem poder de veto sobre qualquer decisão. Eu disse o que queria dizer. A seguir, convidarei o profeta líder para dizer algumas palavras a todos. Lin Tian terminou de anunciar a notícia chocante de uma só vez. Então ele se virou e disse a Li Shengyan, líder profeta, por favor, diga algumas palavras. As palavras de Lin Tian foram como uma bomba chocante que desencadeou ondas monstruosas nos corações de todos. Todos ficaram pasmos com as palavras de Lin Tian. Estabeleça uma nova posição. Líder profeta. Li Shengyan, um jovem que não tinha nem 20 anos, tornou-se o profeta líder e a pessoa mais poderosa do dragão divino. Isto foi como um conto de fadas. As ações de Lin Tian ultrapassaram a imaginação de todos e até ultrapassaram os limites da imaginação de todos. Bem, o líder Tian é muito generoso. Para amarrar Li Shengyan à carruagem do dragão divino, ele está até disposto a lhe oferecer uma posição. O líder Tian é realmente uma pessoa sábia. Se fosse eu, não seria capaz de tomar tal decisão. Li Shengyan, venha para o nosso país. Estou disposto a lhe dar a posição de rei. Contanto que você nos ajude a produzir vacinas e a produzir armas que possam combater os morcegos, estaremos dispostos a lhe dar tudo o que você precisar, mulheres bonitas. Poder. Enquanto os líderes estrangeiros exclamavam isso, os cidadãos do dragão divino também ficaram perplexos. Tal coisa nunca aconteceu em milhares de anos. Foi uma mudança sem precedentes. O nome de Li Shengyan foi lembrado por todos por causa deste incidente. Líder, Li Shengyan realmente se tornou um líder. Oh meu Deus, Li Shengyan tem quase a mesma idade que eu. Ainda estou no ensino médio, mas ele já se tornou um líder. Ele está no topo do mundo agora. Lembre-se, Li Shengyan é o seu modelo. Aprenda com Li Shengyan no futuro. Aos 19 anos, ele se tornou um líder. Li Shengyan fez história em Divine Dragon. No momento em que todos ficaram chocados, sob o olhar de todos, Li Shengyan subiu ao palco com passos fortes e um olhar determinado. Ele acenou com a cabeça para Lin Tian e pegou o microfone. Obrigado pela sua confiança e apoio. Especialmente o apoio do líder Tian. Sem o apoio dele eu não teria conseguido chegar onde estou hoje. Obrigado. Como Lin Tian foi tão generoso em elogiá-lo, ele naturalmente teve que retribuir o favor. Agradeço aos meus pais. Sem eles eu não estaria aqui. Sem a orientação deles eu não estaria onde estou hoje. Eles são o orgulho da minha vida. Eles são minha luz guia. Obrigado, cidadãos. Perante uma crise foi o seu trabalho árduo que nos permitiu produzir as vacinas, os aviões magnéticos, as plataformas de combate a laser e todas as outras armas para nos proteger. No futuro, peço que continuem a trabalhar conosco porque não temos armas suficientes. Ainda precisamos produzir as peças e matérias-primas. Por último, quero dizer a todos, com certeza venceremos o vírus da asfixia, com certeza derrotaremos os morcegos e com certeza superaremos qualquer desafio. Sob a liderança do líder Tian, estamos confiantes de que poderemos sobreviver a todos os desastres. A Divine Dragon Company e eu não estaremos envolvidos na gestão do país. Colocaremos toda a nossa energia na ciência e na tecnologia e faremos o nosso melhor para desenvolver armas e fontes de energia mais avançadas. Desenvolveremos todas as tecnologias que nos permitam sobreviver melhor. Robôs armados, aviões magnéticos e plataformas de combate a laser são apenas o começo. Ainda estamos desenvolvendo e construindo armas mais fortes. Tudo é para a continuação do povo do dragão divino.
para a sobrevivência. Quando estivermos unidos como um só, superaremos os tempos difíceis. Vamos trabalhar duro juntos. Definitivamente seremos capazes de sobreviver aos desastres. Tudo bem, terminei de falar. Obrigado a todos. O discurso de Li Shengyan foi muito curto e simples. No entanto, depois que Li Shengyan terminou de falar, a multidão explodiu em aplausos. Embora as palavras de Li Shengyan tenham sido curtas, cada frase foi impactante. Cada frase estava certa. Enquanto Li Shengyan falava, palavras transparentes começaram a brilhar diante de seus olhos. Apenas Li Shengyan pôde ver essas palavras transparentes. Você se tornou a figura de autoridade do dragão divino. Você assumiu a profissão, o governante do dragão divino. Depois de obter a autoridade, o sistema profissão ativará o subsistema. Você pode atribuir profissões a outras pessoas? Como sua empresa se fundiu com a Divine Dragon, seus recursos estão à sua disposição. Atualizando as regras para os pontos de valor de experiência. A atualização dos pontos de valor de experiência foi concluída. Os dados de valor de produção do país Dragão Divino tornaram-se seus pontos de valor de experiência. Atualmente você tem 2.879,6 bilhões de pontos de valor de experiência no sistema. Imediatamente um sorriso apareceu no rosto de Li Shengyan. A razão pela qual ele foi dos bastidores para frente foi para ativar a autoridade da profissão. Era para transformar os pontos de valor de experiência do sistema em valor de produção. Dessa forma, ele teria uma grande quantidade de pontos de experiência para usar e poderia trocar por conhecimentos de alto nível no Shopping Profissões. Enquanto Li Shengyan verificava o Shopping Profissões, Wang Kui pegou o microfone. Este desfile militar acabou. Em seguida, vá para a sala de conferências e para a próxima fase da reunião. A próxima fase foi tratar dos pedidos de fusão e assumir o controle das terras dos outros países. Nomear novas províncias e nomear novos governadores. Pensando nisso, tanto Lin Tian quanto Wang Kui sentiram suas emoções aumentarem. Este foi um mérito sem precedentes. Capítulo 330. Um enorme mapa do país do Dragão Divino foi colocado no meio da sala de conferências. Após o início da reunião, o pessoal relevante dos países que se candidataram para ingressar no Divine Dragon retirou as declarações de fusão e humildemente as apresentou a Lin Tian. O representante de Warrior Bay falou em tom conflituoso. Desistimos de todos os direitos e nos fundimos com o Dragão Divino, tornando-nos parte do Dragão Divino. De agora em diante, nosso país será um território do Dragão Divino. Todo mundo é cidadão do Dragão Divino. Esperamos que você trate bem todo o nosso pessoal. Por favor, aceite nossa declaração de fusão e o mapa da antiga Warrior Bay. Seu tom era extremamente sincero. Lin Tian sorriu e disse com uma voz clara. Daremos a todos os cidadãos do Dragão Divino a mesma proteção. Não se preocupe. As armas do Dragão Divino protegerão todo o seu povo. Sua escolha de se fundir com o Dragão Divino é a escolha mais sábia. Em nome do Conselho Executivo, nomeio o governador de Warrior Bay. Você será responsável pelo futuro plano de desenvolvimento de Warrior Bay. Assim como o Dragão Divino, a administração específica será feita pelo sistema de gestão planetário. As vacinas serão enviadas o mais rápido possível e as pessoas serão inoculadas. Você não precisa se preocupar. Lin Tian ajudou o responsável e deu instruções com voz clara. Líder Tian, eu entendo. O responsável original por Warrior Bay disse respeitosamente com sentimentos contraditórios. Estimado líder Tian, sou o responsável pela Ilha do Sol. Estou disposto a oferecer tudo para me juntar ao Dragão Divino e me tornar um membro do Dragão Divino. O responsável pela Ilha do Sol também apresentou respeitosamente seu mapa Lin Tian com as duas mãos. Logo após isso, os outros representantes avançaram um por um e apresentaram seus mapas e credenciais, todos solicitando serem incorporados ao Dragão Divino. As terras e credenciais apresentadas estavam na mesma escala do mapa do Dragão Divino que estava no centro da mesa de conferência. Depois que Lin Tian os recebeu, o membro da equipe reuniu os mapas da Terra e do Dragão Divino. Logo, o mapa do Dragão Divino aumentou para 3 vezes seu tamanho original. A área original do Dragão Divino era de 10 milhões de quilômetros quadrados. Após receber essas terras, a área chegou a 30 milhões de quilômetros quadrados. Depois de dominar as terras dos países vizinhos, o Dragão Divino se estendeu do Polo Norte até o Equador. As terras do Mar Negro ao Estreito de Bering foram todas incluídas no território do Dragão Divino. Na história do Dragão Divino, nunca teve uma área de terra tão grande. Metade das terras habitáveis da Terra foram incorporadas ao território do Dragão Divino. Lin Tian já poderia ser chamado de meio Capitão Planeta. Embora já estivesse mentalmente preparado, Lin Tian ainda ficou muito animado quando viu o mapa na mesa de conferência. Todos, bem-vindos à família do Dragão Divino. Você ficará orgulhoso da decisão de hoje. Lin Tian suprimiu a excitação em seu coração e disse em voz alta. Eles foram então nomeados governadores regionais nominais, um por um. Em seguida, retorne à sua terra original e implemente o sistema de gerenciamento planetário com todas as suas forças. Todos os funcionários devem utilizar o sistema de gerenciamento planetário. Esta é sua primeira prioridade quando você retornar. Quando o sistema de gestão planetário estiver mais ou menos implementado e você atingir 100% de cobertura, fornecerei vacinas de acordo com a população da área sob sua jurisdição. Tudo isso será organizado através do sistema de gerenciamento planetário, disse Lin Tian em voz baixa. Essas pessoas agora pertenciam ao Dragão Divino em nome, mas na verdade, se quisessem ser independentes, poderiam fazê-lo a qualquer momento. O Conselho Executivo não tinha poder real sobre estas áreas que foram fundidas. O sistema de gestão planetária foi útil nestas circunstâncias. Enquanto o sistema de gestão planetário fosse implementado, todo o trabalho seria organizado pelo sistema. Então, Wang Kui enviaria seus generais capazes às regiões relevantes com um robô armado para controlar as forças armadas regionais. Em breve, estes comandantes regionais nominais perderiam o controle da região e tornar-se-iam meras mascotes.
Li Shengyan sempre disse que o sistema de gestão planetária é a melhor ferramenta para a gestão do planeta. Ele está certo, de fato. Quando todos se habituam a ser geridos pelo sistema de gestão planetária, torna-se muito simples e rápido controlar um país. Se quiserem controlar uma nova área de acordo com o método tradicional, terão de enviar um grande número de oficiais e tropas para a nova área. Tem de dar tempo à nova área para se adaptar às novas regras e também para enfraquecer o poder governante original. Com o sistema de gerenciamento planetário, ele só precisava que todos instalassem o sistema. Todos fariam as coisas de acordo com os arranjos do sistema, e o exército faria o mesmo. Ele só precisava de um planeta para controlar completamente uma nova área. Como todas as ordens foram dadas diretamente aos funcionários, o superior de todos era o Conselho Executivo do Dragão Divino. O salário era pago pelo Conselho Executivo e a avaliação do cargo era feita pelo Conselho Executivo. Se alguém não fizesse bem o seu trabalho e não o completasse de acordo com os requisitos do sistema de gestão planetário, seria imediatamente demitido. Dessa forma, num período de tempo extremamente curto, as pessoas da nova área se acostumariam com o sistema de gestão planetário. Eles obedeceriam ao sistema. Os governantes originais seriam esquecidos no menor tempo possível. O novo líder do Templo Onglu chamava-se Shen Yitian. Do sistema de gerenciamento planetário, as notificações continuaram soando. No fone de ouvido Bluetooth, as mensagens curtas do sistema soavam em seus ouvidos. Durante este período, ele recebeu notas de mais de 80 regiões e forças. Além de pedir ajuda, eles também pediam para serem integrados ao Dragão Divino. Vendo que Lin Tian havia concluído os acordos regionais, Shen Yitian relatou apressadamente a situação. Líder Tian, recebemos muitas notas. Quase todos os países de Feishou e Guzhou estão nos pedindo ajuda. Capítulo 331. Eles querem que forneçamos as vacinas. Eles querem que lhes forneçamos armas. Até agora, 83 facções nos contataram, das quais 53 solicitaram juntar-se ao Divine Dragon e 30 solicitaram apoio. Líder Tian, líder profeta, o que devemos fazer? Depois que Shen Yitian explicou rapidamente a situação, ele olhou para Lin Tian e Li Shengyan, aguardando sua decisão. Depois de ouvir o que Shen Yitian relatou, um traço de alívio passou pelos olhos das pessoas que acabavam de ser nomeadas comandantes regionais. Mesmo que se candidatassem para serem integrados ao Dragão Divino, o tratamento que receberiam seria diferente daqueles que se candidataram anteriormente. Naturalmente, quanto mais cedo se inscreverem, melhor. Felizmente, nos inscrevemos mais cedo. Se não tivéssemos feito isso primeiro, o Dragão Divino poderia não ter nos aceitado. Poderíamos nem ter recebido o cargo de governador regional. Todos ponderaram em seus corações enquanto olhavam para Lin Tian e Li Shengyan. Depois de ouvir as atualizações do líder do Templo Onglu, Shen, eles fizeram uma nova descoberta. O status de Li Shengyan está no mesmo nível de Lin Tian. Inacreditável. Achei que a posição de Li Shengyan foi criada por Lin Tian para conquistar o coração das pessoas. Não esperava que a posição dele fosse tão alta. No futuro, quando você enfrentar Li Shengyan, terá que ser tão respeitoso quanto quando vir Lin Tian. Lin Tian pensou a respeito e olhou para Li Shengyan. Ele queria ouvir a opinião de Li Shengyan antes de tomar uma decisão. Líder profeta, o que você acha? Líder Tian, o território do Dragão Divino já é muito grande após a fusão. As fronteiras nacionais que precisam de ser defendidas também são muito mais longas. Se concordarmos com os pedidos de Feishou e Guland, nossas plataformas de combate não serão suficientes. Se as plataformas de combate estiverem muito dispersas, os morcegos poderão entrar no país. Isto não é bom. Se essas forças estão realmente dispostas a se juntar ao Dragão Divino, elas não deveriam se importar em esperar. Concordaremos com seus pedidos quando tivermos recursos suficientes. Se eles estiverem realmente dispostos a abrir mão de seus direitos e se juntarem a nós, também podemos deixá-los implementar o sistema de gestão planetário. Depois que o sistema de gerenciamento planetário consolidar os recursos, podemos selecionar alguns deles para se juntar ao Dragão Divino após discussões. Além disso, sugiro que possamos fornecer vacinas aos países relevantes. No entanto, só podemos negociar em troca dos recursos que precisamos. Na situação atual, os recursos eram tudo. Como o Divine Dragon iniciou a construção de radares, estações de energia de fusão, aviões magnéticos, superbaterias, canhões de defesa planetária, canhões solares, canhões destruidores de estrelas baseados em Terra e outras armas relacionadas na galáxia, uma grande quantidade de recursos foi consumida e precisavam urgentemente de reposição externa. Claro, estas são apenas sugestões. Tudo ainda é baseado nos arranjos do líder Tian. No final, Li Shengyan mudou de tom e entregou o poder de decisão a Lin Tian. Embora Lin Tian realmente quisesse fundir as forças que haviam solicitado a fusão com o Dragão Divino, ele queria dar mais um passo em direção ao objetivo de ser o Capitão Planeta. Mas ele também estava equilibrado. Enfrentando o vírus, os morcegos e os alienígenas, seu único apoio foi Li Shengyan. A opinião de Li Shengyan deve ser levada a sério e aceita. Eu concordo plenamente com o profeta líder. Uma vacina pode ser fornecida, mas deve ser trocada com recursos. Matérias-primas de fusão, matérias-primas de fissão, ligas de titânio, metais transcendentes, todos podem ser trocados. Quando Li Shengyan fez a sugestão, o sistema de gerenciamento planetário gerou uma lista de materiais escassos para Lin Tian. Diga-lhes que podemos conduzir a plataforma de laser para entregar a vacina, mas eles têm de nos entregar os materiais de que necessitamos ao mesmo tempo. Shen Yitian, você está encarregado deste assunto. Siga as instruções do líder profeta. Diga-lhes para mostrarem sua sinceridade se quiserem se juntar ao Dragão Divino. Lin Tian confirmou o destino dessas facções com algumas palavras. No fundo da sala de conferências, depois de ouvir as instruções de Lin Tian, muitas pessoas se sentiram ainda mais abençoadas.
Felizmente nos juntamos ao Divine Dragon antecipadamente e nos tornamos parte dele. Felizmente é melhor decidir se fundir com o dragão divino. Se for tarde demais, será difícil fundir-se com o dragão divino. Comparados com as outras facções, eles estavam muito melhor. Enquanto o sistema de gestão planetário fosse implementado, a vacina seria enviada gratuitamente, sem necessidade de troca de recursos. Após a fusão com o dragão divino, alguém seria protegido por sua plataforma de laser e não teria que se preocupar em ser atacado pelos morcegos. Alguém poderia viver uma vida segura e protegida. Pode-se continuar a ser produtivo. O status de Li Shengyan é ainda maior do que eu imaginava. A decisão do líder Tian foi baseada na sugestão de Li Shengyan. Li Shengyan está em pé de igualdade com o líder Tian. Inacreditável. No coração de todos, a posição de Li Shengyan subiu para outro nível, para estar no mesmo nível do líder Tian. Logo, sob as instruções do líder Tian, os novos governadores regionais retornaram às suas posições originais e fizeram o possível para implementar o sistema de gestão planetário. Li Shengyan também providenciou para que Baize assumisse todos os sistemas e recursos relevantes nessas áreas. Mais de 10 aviões de carga magnética produzidos especialmente para o transporte de carga transportavam constantemente os recursos necessários à Divine Dragon Company. As pessoas nessas áreas não resistiram em se juntar ao Divine Dragon. Quando souberam que poderiam ser vacinados após ingressarem no Dragão Divino, todos ficaram sinceramente convencidos e desenvolveram um sentimento de pertencer ao Dragão Divino. Então, o sistema de gestão planetário assumiu tudo. Todos os tipos de crimes foram eliminados na velocidade da luz em uma semana. A área era a mais segura que já existiu na história. Todos os procedimentos relevantes foram migrados para o aplicativo Divine Dragon. Esses estrangeiros sentiram uma comodidade sem precedentes. Capítulo 332. Todos os tipos de tarefas foram enviados diretamente para seus telefones. Quase todos receberam uma tarefa e as pessoas se sentiram decididas e felizes. Anteriormente, alguns dos funcionários dos países subdesenvolvidos eram corruptos. Esses funcionários foram expurgados depois que o sistema de gestão planetário foi implementado. As pessoas sentiram uma sensação de clareza e dignidade que nunca haviam sentido antes. Ao mesmo tempo, a linguagem do Dragão Divino era ensinada gratuitamente no aplicativo Dragão Divino. As pessoas que acabavam de ser naturalizadas sentiram um calor sem precedentes. Eles se sentiram valorizados e seguros. Eles sentiram uma forte sensação de pertencer ao Dragão Divino depois de apenas 2 semanas. Se alguém os instigasse a deixar o Dragão Divino neste momento, eles definitivamente o mandariam para a delegacia. O espaço é vasto. O corpo do observador Gana é muito grande. Tinha pelo menos 1/4 do tamanho da Lua. O corpo do observador Gana era como 2 pirâmides combinadas, com 2 pontas afiadas e um centro grande. Ele era como um grão de poeira no vasto espaço, ninguém conseguia vê-lo. A superfície do corpo do observador Gana estava escura. Essa pele escura poderia absorver 99,9% da luz solar e da radiação eletromagnética, transformando-as em energia para a sobrevivência. As criaturas deste planeta podem realmente matar os caçadores. Eles realmente têm a capacidade de destruir o covil do caçador. No entanto, depois de tanto tempo, apenas um ninho de caçador foi destruído. Os humanos na Terra são muito fracos. DNA tão rico, bioenzimas e sistemas de bioproteínas tão ricos. Traga essa informação de volta depois desta colheita. Talvez possa permitir que a civilização Gana alcance um novo avanço. O vírus não se espalhou pelo mundo e os caçadores não obtiveram toda a matéria orgânica. Temos que acelerar esse processo. Não existem substâncias superenergéticas na Terra. Se pudermos evitar entrar na Terra, não entraremos. Não sobraram muitas substâncias superenergéticas. Temos que conservar o máximo que pudermos. O observador Gana era muito grande. Assim que entrasse no planeta, precisaria consumir uma enorme quantidade de energia para escapar da gravidade do planeta e retornar ao espaço. O material superenergético era um material cósmico mágico com enorme energia que poderia ser absorvido pelos seres vivos. Um pedaço de material superenergético do tamanho de um punho continha energia que poderia sustentar o observador de Gana por dezenas de milhões de anos. A melhor solução foi os morcegos coletarem a matéria orgânica. Então os morcegos evoluiriam para um transportador espacial e trariam matéria orgânica e informações para seu corpo. Posteriormente, uma mensagem invisível foi liberada do observador Gana e enviada à Terra. Ao mesmo tempo, o corpo continental do observador Gana girou lentamente, a ponta de uma das extremidades da pirâmide apontando na direção da Terra. Pedaços de meteoro do tamanho de casas foram liberados do corpo do observador Gana. Esses meteoros avançaram em direção à Terra a uma velocidade extremamente rápida. As criaturas da Terra possuem proteínas, bioenzimas e sistemas de DNA ricos, mas são muito fracos. Tendo as criaturas da Terra como base, elas não podem evoluir para caçadores poderosos. Eu só posso liberar os caçadores em meu corpo para a Terra. Os Starunter chegarão à Terra em 6 meses. Em 12 meses, meu corpo chegará fora da atmosfera terrestre e aceitará toda a matéria orgânica da Terra. 1 milhão de anos é muito tempo. Finalmente posso ir para casa. Será que o sol da minha cidade natal se apagou? Eu me pergunto se os membros do meu clã acenderam um novo sol. Ao relembrar, sua consciência observadora gradualmente se acalmou e ele adormeceu novamente. Na próxima vez que ele acordasse, chegaria fora da atmosfera da Terra. Naquela época, todos os humanos da Terra se transformariam em biomassa e seriam trazidos de volta à civilização para pesquisa. Capítulo 333. Li Shengyan não participou ativamente na unificação dos países. Depois de dar sua opinião, ele rapidamente concentrou sua atenção na interface do Master of All Professions. Abrindo sua interface pessoal, Li Shengyan concentrou sua atenção na nova profissão, líder. Li Shengyan sorriu interiormente ao ver que o valor da experiência havia atingido 1 trilhão.
Ele escolheu atualizar sem hesitação. Líder nível 0, nível 9. Ele foi direto para o nível mais alto. Depois que Li Shengian atualizou sua profissão para o nível mais alto, ele maximizou as habilidades desta profissão. Ele revisou as habilidades relevantes da profissão de líder, uma por uma. Habilidade 1, triagem de fidelidade máximo. Introdução. Você pode avaliar o quão leais os outros são a você. Se o nível de lealdade for inferior a 60, eles irão trair você. Aqueles com níveis de lealdade acima de 95 são extremamente leais a você. Habilidade 2, aprisionamento de lealdade máximo. Introdução. Você pode usar esta habilidade em 1000 alvos. Depois que esta habilidade for usada em um alvo, a lealdade dele para com você será fixada e nunca diminuirá. Habilidade 3, talento de pessoal máximo. Introdução. Você pode descobrir facilmente no que uma pessoa é melhor e colocá-la em posições onde ela será mais eficaz. A eficiência do trabalho é duplicada. Habilidade 4, delegação de profissões máximo. Introdução. Quando a lealdade do seu subordinado para com você atingir o nível de ferozmente leal, você poderá delegar ao seu subordinado as profissões que assumiu. Você pode delegar no máximo 10 subordinados. Apenas profissões básicas podem ser delegadas. Você pode recuperar as profissões delegadas a qualquer momento. Isso é incrível. Líder é apenas a profissão mais básica. Mesmo que seja uma pessoa comum, após assumir a profissão de líder, com o apoio das habilidades profissionais, ela pode atingir rapidamente o auge do poder. Ninguém pode detê-los. Avaliar a lealdade, garantir a lealdade, ter talento para recrutar pessoas e delegar profissões? Estas são as competências que as pessoas precisam para permanecer no poder. E esta era apenas a profissão mais básica de líder. Li Shengian mais uma vez mudou seu olhar para o nível posterior à profissão de líder. Após atingir o nível 9, a profissão avançada de líder já havia aparecido. A profissão de líder avançado era líder nacional. Além disso, Li Shengian já havia cumprido todos os pré-requisitos para se atualizar para a profissão de líder nacional. Ele poderia atualizar diretamente. Atualizar. Li Shengian não hesitou e atualizou de forma decisiva. Os 100.000 pontos de valor de experiência necessários para a atualização eram uma gota no oceano para ele agora. Após a atualização, Li Shengian repetiu o processo anterior e atualizou o nível da profissão de líder nacional para o nível mais alto, o nível 9. Então, seu olhar mudou para as novas skills. Habilidades da profissão de líder nacional. Habilidade 1. Lealdade absoluta. Introdução. Seus subordinados são absolutamente leais a você e nunca irão traí-lo. O efeito da primeira habilidade fez Li Shengian engasgar. Forte. Na verdade, é muito mais forte que a profissão de líder. O efeito desta habilidade foi muito incomum. Não importa se era sincero ou falso, contanto que alguém admitisse que era subordinado de Li Shengian, sob o efeito da habilidade profissão. Seu valor de lealdade aumentaria diretamente para 100. O efeito foi o mesmo que eles fossem inimigos mortais antes. Espere, essa habilidade pode ser usada em alienígenas? O coração de Li Shengian disparou quando um pensamento passou por sua mente. No entanto, assim que esse pensamento passou por sua mente, seu olhar pousou nas outras skills. Habilidade 2. Planejando o futuro. Introdução. Você pode obter um plano futuro nacional uma vez por ano. Este será o plano mais adequado para o país que você lidera. É também o melhor, o mais ideal e o mais correto plano baseado na base atual. Cada vez que um plano futuro for implementado, a força do país aumentará enormemente. Esta habilidade é uma habilidade de gerenciamento divina. Mesmo que eu não saiba de nada, ainda posso desenvolver o país de acordo com o plano. No entanto, esta habilidade não foi muito útil para Li Shengian. Quando estiver livre, vou definir o plano e deixar Lin Tian implementá-lo. Com Lin Tian administrando o país, não havia necessidade de Li Shengian agir. Para Li Shengian, o mais importante era eliminar os alienígenas para que os humanos pudessem continuar a existir. Habilidade 3. Mapa de recursos. Introdução. O mapa de recursos pode mostrar todos os recursos do país que você gerencia. Mesmo que os recursos estejam enterrados no subsolo e ainda não tenham sido descobertos, eles ainda serão exibidos no mapa. Depois de usar esta habilidade, um mapa de recursos extremamente complicado apareceu aos olhos de Li Shengian. Após alguns ajustes, Li Shengian percebeu que poderia inserir diretamente os recursos que desejava pesquisar. Em seguida, o mapa mostraria a localização, profundidade, reservas, dificuldade de mineração e outras informações relevantes. Isso é bom, isso é bom. Os olhos de Li Shengian brilharam. Esta habilidade foi muito útil para ele. Devido à intensa construção de várias armas de defesa planetária e radares galácticos recentemente, muitos recursos especiais foram esgotados. Gemas, elementos supercondutores de metais pesados e elementos diluídos foram usados para construir armas a laser. Os recursos especiais relacionados com materiais de fusão, materiais físseis, etc., eram muito escassos. Li Shengian tinha acabado de usar o mapa de recursos para pesquisar e descobriu que havia um grande número de minas não descobertas sob o T do dragão divino. Não foi difícil extraí-los. Contanto que ele informasse a Lin Tian as coordenadas e informações relacionadas a essas minas, o problema da falta de matéria-prima estaria resolvido. Muito rapidamente e sem esforço, Li Shengian registrou as informações relevantes no sistema de gerenciamento planetário e as enviou para Lin Tian. Lin Tian acompanharia e resolveria o resto. Depois de fazer isso, o olhar de Li Shengian pousou na última habilidade da profissão de líder nacional. Capítulo 334. Habilidade 4. Instituto de Planejamento de Profissões. Introdução. Os cidadãos do país que você lidera podem escolher assumir profissões no jogo Master of All Professions, básico e avançado, com base em suas profissões atuais e em seu potencial.
Depois de assumir as profissões, todos os cidadãos se tornarão seus subordinados. O Instituto de Planejamento de Profissões pode estar inserido no sistema de gestão planetário ou em qualquer sistema pré-existente. Os olhos de Li Shengyan se arregalaram ao ver esta habilidade. Deixando de lado os outros efeitos, esta habilidade era simplesmente invencível quando combinada com a habilidade Lealdade Absoluta. A habilidade Lealdade Absoluta tornaria os subordinados de Li Shengyan leais a ele. Na habilidade Instituto de Planejamento de Profissões, todos que assumissem uma profissão se tornariam automaticamente subordinados de Li Shengyan. Simplificando, enquanto todos no Divine Dragon assumissem profissões, todos se tornariam leais a Li Shengyan. Após o surgimento do Instituto de Planejamento de Profissões, desde que todos atendessem aos requisitos para exercer uma profissão, poderiam assumir a profissão diretamente através do sistema de gestão planetário. Agricultores, trabalhadores, estudantes, guerreiros, proprietários de fazendas, engenheiros, engenheiros de armas, engenheiros de software, designers, especialistas em combate armado e até mesmo acadêmicos, cientistas e outras profissões. Cada um deles era terrivelmente poderoso. De acordo com a estimativa de Li Shengyan, um profissional agrícola poderia fornecer alimentos a 1 milhão de pessoas se continuasse usando suas habilidades na agricultura. Com uma população de 2 bilhões de pessoas, o dragão divino só precisava de alguns milhares de pessoas para fornecer comida. Li Shengyan obteve o jogo Master of All Professions há menos de 2 anos. Com a ajuda do jogo, ele sozinho elevou o nível da tecnologia do dragão divino em 30 anos. As várias armas planetárias e galácticas que estavam atualmente a ser construídas estavam centenas de anos à frente da tecnologia original da Terra. Se todos no dragão divino tivessem assumido uma profissão, com a ajuda das poderosas habilidades de cada profissão, eles poderiam aumentar o nível de desenvolvimento do dragão divino em centenas ou mesmo milhares de anos, dentro de um ano. Como a habilidade do Instituto de Planejamento de Profissões era muito importante, Li Shengyan analisou essa habilidade detalhadamente. Ele encontrou. Após o surgimento do Instituto de Planejamento de Profissões, não houve mais limite para o número de profissões. Pela interpretação literal, todos os cidadãos poderiam exercer profissões. Além disso, Li Shengyan poderia definir os tipos de profissões que todos poderiam assumir. Ele também poderia esconder certas profissões. Ao ver isso, Li Shengyan deu um suspiro de alívio. Isso é bom. Algumas profissões não deveriam estar abertas aos cidadãos. Então, ele bloqueou diretamente as profissões de líder. A profissão de líder era muito poderosa. Qualquer pessoa que tivesse assumido esta profissão começaria a fantasiar sobre todas as outras possibilidades. Após completar o bloqueio, Li Shengyan não hesitou em abrir o Instituto de Planejamento de Profissões e torná-lo um módulo do sistema de gestão planetário. Depois de examinar as habilidades de um líder nacional, o olhar de Li Shengyan finalmente se concentrou no nível avançado da profissão de líder nacional. Depois que o líder nacional foi atualizado para o nível mais alto, surgiram novas profissões abertas para atualização. O nome da nova profissão era líder planetário. Havia 4 pré-requisitos para se tornar um líder planetário, e 3 deles já haviam sido cumpridos. No entanto, ainda havia um pré-requisito que estava incompleto. Obtenha o controle de mais da metade do planeta. Depois que Li Shengyan deu uma olhada, ele deixou de lado a questão do líder planetário. Abra o shopping profissões. Busca por tecnologias relacionadas à eletricidade e energia. De acordo com o nível tecnológico da Terra, pode ser concluído em um curto período de tempo e colocado em uso. Tecnologias que podem aumentar enormemente a produção de eletricidade e energia da Terra. O maior problema agora era o problema energético. Muitos problemas poderiam ser facilmente resolvidos, desde que o problema energético pudesse ser resolvido. O preço de troca para tecnologia de utilização e armazenamento de relâmpagos foi de 20 bilhões de pontos. Tecnologia especializada de biomateriais metálicos para geração de energia e tecnologia de conversão direta de energia térmica em elétrica. Tecnologia de fabricação de material de conversão termoelétrica foi trocada por 100 bilhões de pontos. Apenas 2 tecnologias surgiram. Li Shengyan ficou surpreso ao ver esses 2 nomes técnicos. Isso mesmo. Se pudermos usar raios, poderemos de fato resolver uma pequena parte do problema. A descarga anual de eletricidade no mundo foi de cerca de 1,8 trilhão de graus, o que representa cerca de 1/10 da geração anual de eletricidade no mundo. Se essa parte da eletricidade fosse utilizada, embora não pudesse resolver o problema da escassez de energia, complementaria até certo ponto o escasso fornecimento de energia. O que realmente fez o coração de Li Shengyan bater mais forte foi a segunda tecnologia, convertendo diretamente energia térmica em eletricidade. Esse tipo de tecnologia era muito importante, porque não existia tal tecnologia na Terra. Todas as centrais elétricas da Terra, sejam centrais térmicas, centrais nucleares ou centrais geotérmicas, utilizavam tecnologia de água fervente. O aquecimento da água produz vapor, que aciona o gerador para gerar eletricidade. Após esta rodada, seria bom que a eficiência da troca de energia chegasse a 35%. A tecnologia que ele encontrou desta vez poderia converter diretamente energia térmica em eletricidade. Não houve necessidade de qualquer conversão ou máquinas. Essa era a natureza do próprio material. A eficiência da conversão de energia foi terrivelmente alta, chegando a 90%. Além disso, esta síntese de material especial não foi complicada. A tecnologia atual na Terra poderia facilmente sintetizar esta substância. Depois de ler a introdução, Li Shengyan não hesitou e trocou por essas 2 tecnologias. Então, através do receptor de ondas cerebrais, ele inseriu-o diretamente no sistema de gerenciamento planetário. Baiza imediatamente agiu e começou a dividir a missão em tarefas menores e atribuiu-as a indivíduos. Capítulo 335.
Depois de um dia, podemos produzir materiais de conversão térmica e elétrica. Depois de uma semana, podemos produzir 600 toneladas por dia. Após 12 dias, todas as centrais térmicas e de fusão serão modificadas com materiais de conversão térmica e elétrica. Após 15 dias, a modificação estará concluída. A produção de eletricidade do dragão divino aumentará diretamente em 1,5 vezes. Encontre um vulcão ativo e construa uma nova usina geotérmica. Aumente a produção de eletricidade 5 vezes em um mês. Modifique 10 coletores de raios e comece a coletar raios para alimentar os planos magnéticos. Li Shengian contou a Baize seus pensamentos, um por um, e Baize seguiria suas instruções para tomar as providências adequadas. Se precisasse da ajuda de Lin Tian, Baize também se comunicaria com Lin Tian em nome de Li Shengian. Um mês depois, nas profundezas das montanhas Chai'an, Li Shengian desceu de um plano magnético. A montanha já havia sido escavada, assumindo o formato de uma lente côncava. No centro da lente côncava havia um cristal do tamanho de uma casa. Foi extremamente deslumbrante sob a luz do sol. No local sob a lente côncava havia um edifício subterrâneo. Cabos grossos estendiam-se desde o chão. Uma enorme quantidade de materiais de conversão termoelétrica foi enviada para o manto. Ele absorveu uma grande quantidade de calor do manto o tempo todo para convertê-lo em eletricidade para abastecer o conjunto de radares da galáxia. Na parede lisa da lente côncava, um tubo de vácuo grosso feito de metal supercondutor circulava. Tinha mais de 1000 quilômetros de extensão. Este era o cano de um canhão de potência da velocidade da luz. Poderia disparar objetos a uma velocidade próxima à velocidade da luz. O poder de um tiro com força total poderia até penetrar a lua inteira. Depois de chegar à sala de controle, Baize apareceu na tela. Mestre, o conjunto de radar galáctico foi parcialmente concluído. Podemos escanear uma área astronômica ao redor da Terra. Você deseja ativar a varredura? Comece a digitalizar. Informe-me imediatamente se descobrir alguma anormalidade. Você não tem permissão para ativar o sistema de armas sem minhas ordens. Li Shengian ficou um pouco preocupado. Embora o canhão de potência da velocidade da luz fosse muito poderoso, Li Shengian sentiu que não era seguro ter apenas um. Quando todos os 36 canhões de energia da velocidade da luz e 81 canhões solares fossem concluídos, os 117 canhões seriam lançados ao mesmo tempo. Seria a hora de destruir a Lua. Sim, mestre. O radar começou a funcionar. Com a Terra no centro, as ondas quânticas varriam continuamente. A velocidade de digitalização foi muito lenta porque a área era muito grande. Espera-se que sejam necessários mais 30 dias para concluir uma varredura. Se todos os 30 radares fossem concluídos, levaria apenas 1 hora para concluir uma varredura. Porém, em breve, outros radares seriam concluídos. Quando chegasse a hora, eles seriam integrados a todo o sistema e poderiam aumentar efetivamente a velocidade de digitalização do sistema. Li Shengian observou por um momento e percebeu que não houve progresso. Ele instruiu: Baize, não deixe nenhuma anormalidade passar despercebida. Mostre-me a situação em Feishou e Guland. A cena na tela grande mudou imediatamente. No continente Feishou, todos os sinais de vida já haviam desaparecido. O chão estava cheio de cadáveres ambulantes, animais e humanos. Sob o efeito do vírus da asfixia, todos se transformaram em zumbis. Não havia sequer um Açor em todo o continente. Além disso, esses cadáveres eram como os do Sunset. Eles se reuniram aos milhares e se transformaram em piscinas de ninhos orgânicos que alimentaram novos morcegos. Mais da metade da terra das gaivotas havia caído. As áreas caídas não eram diferentes de Feishou. Não havia vitalidade alguma e estava em silêncio mortal. Um grande número de ninhos apareceu no chão. Mais morcegos saíram dos ninhos e continuaram avançando para o leste. Depois que as forças da Terra da Gaivota perceberam que não poderiam destruir os morcegos mesmo com todas as suas forças, os líderes e o exército desistiram. Aqueles que conseguiram sair pensaram em maneiras de sair e seguiram para o leste. Os civis que não puderam partir nada puderam fazer para mudar a situação actual, excepto o desespero. A única coisa que podiam fazer era implorar pela proteção do dragão divino na internet. O tempo que o dragão divino levou para modificar o sistema de geração de energia foi de apenas um mês. Não pareceu muito, mas o número total de humanos na Terra diminuiu de 7 bilhões para 5 bilhões neste mês. 2 bilhões de pessoas morreram nas mãos do vírus da asfixia em apenas um mês. Neste momento, Water Bay, Sun Island e outras áreas ficaram ainda mais felizes por poderem se juntar ao Divine Dragon. Se eles não tivessem se juntado ao Divine Dragon anteriormente, sua situação atual não seria diferente da Guland. Desespero. Não havia esperança. Então, eles morreriam em desespero. O país inteiro pereceria. O país foi destruído e todos morreram. Obrigado, dragão divino. Graças a Deus por me tornar parte do dragão divino. Depois de testemunhar a extinção de criaturas e a morte em massa de cidadãos na Terra das Gaivotas, as pessoas que se juntaram ao dragão divino tornaram-se ainda mais respeitosas, impressionadas e devotadas ao dragão divino. Baize, preste atenção nos morcegos. Informe-me imediatamente no momento em que o morcego chegar ao Monte Raya ou se houver morcegos chegando a 500 quilômetros da fronteira. Acelere e construa o canhão solar. Há também o canhão laser de defesa planetária. Canhão solar baseado no espaço. Quando todas as nossas armas estiverem no lugar, será a hora desses monstros serem extintos. Embora Li Shengian não conseguisse suportar, ele desistiu resolutamente da ideia de exterminar os morcegos agora. Os morcegos eram apenas as armas dos alienígenas. Li Shengian de fato dominou uma arma que poderia exterminar os morcegos. No entanto, uma vez que todos os morcegos da Terra fossem exterminados e os ninhos de morcegos na Terra fossem destruídos, isso atrairia a atenção dos alienígenas? Neste momento, suas armas e radares não estavam prontos.
Se eles alertassem o inimigo e os alienígenas avançassem, a Terra seria capaz de resistir aos ataques dos alienígenas? Através do vírus da asfixia e dos morcegos, Li Shengian sabia que isso era impossível. A Terra ainda não estava pronta. Definitivamente foi incapaz de resistir a um ataque completo dos alienígenas. Portanto, os morcegos não poderiam morrer por enquanto. Baizé, ajude-me a informar o líder Tian. Forneça a Gulen armas pneumáticas. Estes também podem matar os morcegos. Embora seja muito difícil, é melhor do que não fazer nada. Forneça a Gulen as vacinas contra o vírus da asfixia. Com as vacinas, eles não serão prejudicados pelo vírus. Isso pode nos ajudar a parar os morcegos. Isso pode nos ganhar tempo. O mais letal foi o vírus da asfixia. Embora os morcegos fossem assustadores, quantas pessoas um morcego poderia matar em um dia? Contanto que pudesse impedir a propagação do vírus da asfixia, ele poderia atrasar a chegada dos morcegos. Capítulo 336. Instituto de Planejamento de Profissões. É simplesmente incrível. É como um sonho. Se minha melhor amiga não tivesse gritado quando eu dei um tapa nela agora há pouco, eu realmente teria pensado que estava sonhando. Assumi a profissão de engenheiro e obtive habilidade em design de engenharia. Posso concluir um projeto por mês. O produto final será o produto mais perfeito nesta fase. É incrível. Assumi a profissão de professor. Posso usar a habilidade de transferência de conhecimento para transmitir conhecimento diretamente aos alunos. Não consigo mais entender esse mundo? Este é realmente o mundo real? Assumi a profissão de medicina tradicional chinesa. Atualmente dominei as habilidades de observação, audição e olfato e investigação. Posso diagnosticar 90% das doenças. É inacreditável. Depois que os farmacêuticos do nosso hospital assumirem a profissão de farmacêutico e dominarem as habilidades de fitoterapia, doenças comuns poderão ser facilmente curadas. Assumi a profissão de policial. Posso ver os valores do bem e do mal nas cabeças das pessoas comuns. Posso ver a correlação entre uma pessoa e um determinado evento. Assumi a profissão de soldado e obtive a habilidade maestria em veículos. Dominei o uso de todos os veículos e posso até pilotar uma nave espacial. Eu também dominei a habilidade de combate desarmado. Posso derrubar 10 adultos sozinho. Há também a habilidade maestria com armas. Posso usar todas as armas que vi e nunca vi antes. Também posso dominar armas de tecnologia extremamente alta. Há também a habilidade vontade de aço, que me deixa destemido e me permite ignorar a dor, a tortura. Ouvi dizer que o Divine Dragon App foi desenvolvido pela Divine Dragon Company. O Instituto de Planejamento de Profissões também foi desenvolvido pela Divine Dragon Company. A Divine Dragon Company definitivamente tem algum tipo de super tecnologia. Caso contrário, não há como explicar o Instituto de Planejamento de Profissões. Desde que Li Shengian fundou a Divine Dragon Company, ela sempre lançou produtos que transcendem os tempos. Por que você acha que isso acontece? Suponho que Li Shengian seja um transmigrador, e um transmigrador com um sistema. Por causa do surgimento do Instituto de Planejamento de Profissões, houve muita discussão na internet sobre Li Shengian e a Divine Dragon Company. A internet estava repleta de todos os tipos de especulações ridículas. Depois que as pessoas perceberam as funções do Instituto de Planejamento de Profissões, todos no Divine Dragon assumiram uma profissão dentro de um período extremamente curto de tempo. Depois de obter o aprimoramento das competências profissionais, as habilidades de todos melhoraram qualitativamente. A produção de alimentos, a capacidade de construção, a capacidade de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico e a capacidade de aprendizagem aumentaram muito. Depois de completar todos que assumiram uma profissão, a Força Nacional do Dragão Divino aumentou diretamente em 1000 vezes. Com um aprimoramento de 1000 vezes nas habilidades, as tarefas que Li Shengian atribuiu por meio do sistema de gerenciamento planetário foram concluídas 100 vezes mais eficaz e eficientemente. O progresso foi na velocidade de um foguete. A usina de fusão nuclear estava originalmente prevista para levar 8 meses para ser concluída. Com o aprimoramento das competências profissionais, foi concluído e conectado ao sistema de rede elétrica em 2 meses. O sistema galáctico de radar estava quase concluído. Será concluído em mais uma semana. O canhão solar e o canhão cinético da velocidade da luz estavam com poucos retoques finais. A recém-construída plataforma de combate do universo já havia sido enviada ao céu, e o módulo de radar espacial que carregava estava operando com potência total. Dragon City, em uma pequena sala de reuniões do Conselho Executivo. Apenas Lin Tian, Li Shengian e Wang Kui estiveram presentes. Líder Tian, o canhão solar e o canhão secundário estão prontos. A central de fusão está a funcionar a plena potência. O sistema de transmissão de energia sem fio está funcionando normalmente. Já temos a capacidade de limpar todos os ninhos de morcegos da Terra. Sugiro que executemos o plano de eliminação de morcegos e ninhos. A voz de Li Shengian era baixa e poderosa. Líder profeta, há algum novo resultado do radar galáctico? Lin Tian não concordou diretamente, mas perguntou sobre outra situação. Ele precisava de outras informações para apoiá-lo na tomada da melhor decisão. Após a abertura do Instituto de Planejamento de Profissões, Li Shengian desenvolveu especialmente a profissão de líder nacional para Lin Tian. Ele poderia fazer os melhores planos quando assumiu essa profissão. No entanto, o pré-requisito era que ele tivesse informações suficientes. Há um mês, o radar quântico galáctico descobriu que um enorme objeto estava vindo do Sol em direção à Terra a uma velocidade de 19 km por segundo. Há também dezenas de milhares de meteoritos do tamanho de casas vindo em direção à Terra a uma velocidade de 20 km por segundo. Os meteoritos do tamanho de uma casa estão se movendo normalmente. O canhão solar e o canhão de potência da velocidade da luz podem travá-los e destruí-los diretamente no espaço sideral. No entanto, o enorme meteorito é como 2 pirâmides
pirâmides. Tem 1000 quilômetros de comprimento e está parado. Ele desaparecerá no universo e então aparecerá do nada em outro lugar próximo à Terra. Seu movimento é imprevisível. O radar quântico não consegue detectar este enorme objeto. Se não estou errado, este enorme objeto de 1000 quilômetros de comprimento que é uma nave alienígena. Li Shengian explicou as informações obtidas pelo radar. Se esta enorme nave espacial se aproximar da Terra, erupções vulcânicas em grande escala, tsunamis, tempestades e terremotos aparecerão na Terra devido ao efeito da gravidade. Será o dia do juízo final. É impossível para as pessoas comuns sobreviverem em tal ambiente. Falando até agora, a expressão de Li Shengian era extremamente solene. Agora, a enorme nave espacial está prestes a ultrapassar a posição de Vênus. Já existe um presságio de um desastre natural. Enquanto Li Shengian falava na tela grande, um vulcão expelia lava a milhares de metros de altura. As nuvens vulcânicas cobriram o céu, tornando o dia no pôr do sol tão escuro quanto a noite. Capítulo 337. Enormes ondas de 100 metros de altura causaram estragos e destruíram tudo. Uma terrível tempestade superior ao nível 15 já havia se formado. Assim que a supertempestade atingir a Terra, destruirá tudo na costa. Quer tenha sido Lin Tian ou Wang Kui, quando ouviram a introdução de Li Shengian e olharam para o desastre apocalíptico na tela, suas expressões tornaram-se ainda mais solenes. Temos que destruir a nave espacial antes que ela chegue à Terra. Assim que a nave chegar perto da Terra, mesmo que não faça nada, a gravidade causará um desastre terrível e exterminará os humanos. De acordo com os cálculos do supercomputador, só nos resta um mês. Se não conseguirmos impedir a chegada da espaçonave dentro de um mês. Provavelmente, nesse ponto, Li Shengian parou e não falou mais nada. Todos sabiam das consequências. Naquela época, os humanos não estariam longe da extinção. Líder profeta, eu concordo com você. Ative imediatamente o plano de limpeza de morcegos e ninhos. Limpe essas coisas primeiro. Fogo destrua-os. Depois que Lin Tian terminou de falar, ele operou diretamente o sistema de gerenciamento planetário e emitiu ordens por meio do sistema. Depois que Li Shengian emitiu sutilmente a autorização de combate. Base de canhão solar Tianfu e base de canhão solar Tianxi. Base de canhão solar nas montanhas Chai'an. Base de canhão solar do Monte Raya. No momento em que Li Shengian autorizou e deu a ordem, um total de 36 bases de canhões solares foram ativadas. Cristais de laser deslumbrantes apareceram do chão. Antenas foram conectadas ao radar quântico, fixando-se nos ninhos de morcegos. No céu abaixo da plataforma cósmica galáctica havia espelhos lisos especialmente feitos. Esses espelhos poderiam projetar raios laser em qualquer lugar da Terra. Originalmente, por terem sido construídos no solo, os canhões solares não podiam atacar alvos na superfície da Terra. No entanto, quando complementado pela plataforma cósmica galáctica, o alcance do canhão solar aumentou. Poderia atacar todas as posições espaciais ao redor da Terra. Também poderia atacar qualquer local da Terra. O laser foi a melhor arma para lidar com os morcegos. O mesmo aconteceu com os ninhos de morcegos. Isso acontecia porque o poder do canhão de potência da velocidade da luz era tão poderoso e a energia cinética era tão grande que eles poderiam facilmente matar os morcegos. No entanto, o canhão de potência da velocidade da luz pode explodir através da Terra e causar um golpe destrutivo ao mesmo tempo. Nas bases dos canhões solares de Tianfu e Tianxi, depois que os cristais deslumbrantes surgiram do solo, uma grande quantidade de eletricidade foi consumida sob o controle de Bai Zé. Uma luz deslumbrante brilhou no céu, iluminando o céu noturno como se fosse dia. A terrível energia transportada pelo laser queimou o ar. Com um flash, um raio laser brilhou na plataforma de combate cósmico. Então foi refletido pela plataforma de combate cósmica e pousou no terreno de Sunset como um sabre de luz. Em Sunset, um morcego levantou um cadáver inteiro perfurando o crânio com suas garras. Ele então voou em direção ao ninho com o cadáver. Uma luz brilhou. O morcego se transformou em uma bola de fogo no ar. Esta bola de fogo foi como o prelúdio de um show de fogos de artifício. Logo depois disso, o céu foi iluminado por raios laser. Sob o ataque dos raios laser, os morcegos indestrutíveis se transformaram em bolas de chamas ardentes. Todo o céu foi iluminado pelos brilhantes raios laser e todo o solo foi iluminado pelas chamas dos morcegos em chamas. No chão, os ninhos de morcegos emitiam uma luz extremamente brilhante, como uma grande lâmpada sob a iluminação dos raios laser. Em seguida, foi evaporado pelo calor transportado pelos raios laser. Até o solo ao redor dos ninhos foi aquecido e transformado em magma. Oh meu Deus, o dragão divino finalmente fez um movimento. Seus monstros morram. Na Terra das Gaivotas, muitas pessoas ficaram tão entusiasmadas ao ver os morcegos invencíveis explodirem em bolas de fogo no ar que rugiram e choraram. Suas vozes carregavam a alegria de sobreviver a uma calamidade. Esses malditos monstros, sua retribuição está aqui. Se o dragão divino tivesse agido antes para lidar com os morcegos, mamãe e papai não teriam morrido. Temos que encontrar uma maneira de nos juntarmos ao Divine Dragon. Somente o dragão divino está seguro no mundo. Todas as pessoas da Terra da Gaivota foram vacinadas contra o vírus da asfixia. O horror de 2.000 milhões de pessoas que morrem no mês nunca mais aconteceu. Na verdade, o divino dragão Deus forneceu até mesmo um grande número de armas movidas a ar. As armas movidas a ar eram muito poderosas e podiam disparar através do corpo de um morcego. No entanto, os morcegos eram muito tenazes e não apresentavam nenhuma fraqueza fatal. Para matar os morcegos, eles tiveram que ser reduzidos a cinzas. Por outro lado, os morcegos eram extremamente rápidos. Morcegos normais já conseguiam atingir a velocidade do som, e também havia morcegos que conseguiam quebrar a barreira do som. Foi muito difícil acertar um morcego com uma arma. Nos últimos meses, o povo da Terra da Gaivota fez o possível para matar os morcegos. Eles só conseguiram matar 2 em todo o continente. Os morcegos eram aterrorizantes e sangrentos.
Eles estavam matando humanos, transportando cadáveres humanos para o ninho, ou a caminho de matar mais humanos. Os morcegos tinham um sistema sensorial extremamente aguçado. As pessoas não conseguiriam escapar dos morcegos mesmo que se escondessem no subsolo. Suas garras afiadas poderiam facilmente penetrar no crânio e no concreto armado de uma pessoa. Enquanto os morcegos chegassem, as pessoas só podiam esperar pela morte em desespero. Eles trouxeram às pessoas medo e desespero sem fim. Os morcegos eram tão aterrorizantes quanto o ceifador. Um grande número de pessoas morreria em suas mãos cada vez que aparecessem. Morrer, seus monstros. As pessoas escondidas nas casas saíram correndo e atiraram loucamente nos morcegos que voavam no céu. Eles podiam ver o medo nos rostos ferozes do morcego. Os morcegos malvados que voavam no céu entraram em pânico enquanto tentavam desviar dos raios fatais de luz. Seus esforços foram inúteis. Os raios laser que desciam do céu pareciam uma peneira. Começando na terra das gaivotas, eles avançaram em direção ao pôr do sol, quilômetro por quilômetro. Depois de varrer a terra, os morcegos foram completamente extintos e os ninhos de morcegos foram completamente destruídos. Um dia depois, mais de 1 milhão de morcegos foram mortos. 100 mil ninhos foram todos aniquilados. No espaço, o observador Gunn acordou quando todos os morcegos e ninhos foram exterminados. Ele era extremamente lúcido. Os humanos eram como um grupo de formigas para a civilização Gunn. Você ficaria com raiva por causa do que um grupo de formigas fez? Não. Tudo que você faria seria lamentar a estupidez das formigas. Criaturas primitivas tolas, vocês arruinaram tudo. Muita matéria orgânica é desperdiçada. Apenas espere quando eu chegar ao seu planeta. Esse é o seu dia do juízo final. Na verdade, o observador de Gunn poderia disparar ataques fatais de raios e liberar um vírus mais mortal que o vírus da asfixia. Poderia até lançar ataques à velocidade da luz ou até mesmo liberar ataques de plasma na Terra. No entanto, estes métodos não foram utilizados pelo observador Gunn. Toda a vida na Terra seria destruída assim que estes métodos poderosos fossem usados. Seria então impossível obter qualquer estrutura proteica, DNA ou estrutura bioenzimática. Isto era inconsistente com o objetivo original do observador Gunn. O observador Gunn esperou no sistema solar durante 1 milhão de anos pela colheita. Ele não estava com pressa. Ele ainda estava se movendo lentamente em direção à Terra com base em seu plano original. O plano original era que os caçadores coletassem a matéria orgânica da Terra e a enviassem para o meu corpo. Agora todos os caçadores estão mortos e os ninhos foram destruídos. Só podemos mudar o plano. Um pensamento passou pela consciência do observador Gunn. Dívida seu corpo e colha proteínas diretamente dentro do planeta. Em seu enorme corpo, os órgãos que pareciam um ninho materno começaram a se mover. Ele começou a nutrir 3 corpos subsidiários com diâmetro de 1000 metros em seu corpo. Cada órgão subsidiário era uma poderosa unidade de combate do clã. Para civilizações comuns nos planetas, um corpo subsidiário era suficiente para completar a colheita. Quanto aos humanos na Terra, eles destruíram todos os ninhos dos caçadores num período de tempo extremamente curto. O observador de Gunn ficou impressionado. Portanto, ele preparou 3 órgãos subsidiários para a civilização humana na Terra, para garantir que o plano de colheita fosse infalível. Dragon City, a sala de reuniões original do Conselho Executivo, foi modificada para um centro de comando de combate. Lin Tian, Li Shengyan e Wang Ku estavam aqui desde o início do projeto de extermínio de morcegos. Depois que todos os morcegos foram mortos, o radar quântico transmitiu a localização do observador Gunn. Todos suspiraram de alívio quando perceberam que não havia muita normalidade. Eles não agitaram a nave alienígena neste exercício. A nave alienígena não acelerou e avançou. Este foi o melhor resultado. Líder Tian, após cálculos com base na velocidade da nave alienígena, temos apenas um mês. Li Shengyan não relaxou. Sua voz era extremamente solene. Temos que impedir a aproximação do navio dentro de um mês. Se não conseguirmos atingir este objetivo, a humanidade se tornará história. Temos que estar preparados para o pior. Capítulo 338. 5 dias após a eliminação dos morcegos. Todos os canhões solares e canhões de energia da velocidade da luz foram concluídos e integrados ao sistema de gerenciamento planetário. Profeta líder, a nave alienígena atingiu o ponto médio de Vênus e da Terra. Os braços de laser levam apenas 3 minutos para atacar, e os canhões de potência da velocidade da luz só precisam de 5 minutos para atacar. Acho que é hora de atirar. Fizemos tudo o que podíamos. Não faz sentido continuar esperando. Lin Tia ligou para Li Shengyan. Sua voz era muito séria, cheia de cansaço e intenção de matar. Eles sabiam claramente que a nave alienígena já estava a caminho, mas só podiam assistir impotentes. Eles não se atreveram a usar suas armas facilmente. Eles estavam com medo de que as armas que eles tentaram criar fossem inúteis contra a nave alienígena. Lin Tian sentiu-se extremamente atormentado por essa preocupação intensa, por esse sentimento de que seu destino estava além de seu controle e por esse sentimento de que sua vida estava por um fio e dependente de alguns fatores externos. Mesmo que ele já tivesse consumido as ameixas fornecidas por Li Shengyan e seu corpo tivesse voltado à juventude, ele ainda sentia o mesmo. Li Shengyan também não fazia parte da Divine Dragon Company. Sua localização atual era subterrânea, em uma base secreta aberta por robôs. A base secreta ficava no subsolo, tão profunda que quase alcançava o manto da Terra.
Se não fosse pelo fato de que as estatísticas de Li Shengyan já haviam atingido 10 milhões, ele não teria sido capaz de sobreviver tão profundamente no subsolo. A base era muito grande. No centro da base, uma nave espacial não tripulada estava em construção e estava quase concluída. Na nave espacial havia uma arma de fusão com um rendimento enorme, tão grande que poderia destruir a Lua. Esta foi uma das contingências que Li Shengyan preparou. Vendo que a última seção da espaçonave havia sido soldada à fuselagem, Li Shengyan estreitou os olhos e disse a Lin Tian, líder Tian, concordo com você. Fogo, deixe os alienígenas saberem que não devemos brincar com nós. Lin Tian continuou, líder profeta, esperarei por você em Dragon City. Em 3 horas explodiremos com todas as nossas forças. Vamos usar canhões solares e canhões de energia à velocidade da luz para transformar os alienígenas em poeira cósmica. Ou vencemos ou morremos tentando. Depois que Lin Tian encerrou a ligação, Li Shengyan foi para mais 2 bases secretas. A base do Projeto Piro. Nesta base foram preservadas sementes de todas as culturas da Terra e vídeos instrutivos sobre a linguagem e a história do dragão divino. Havia também informações técnicas desde a Era Primitiva até a Era Interestelar. Havia também um grande número de placas de Petri. Havia ovos fertilizados saudáveis em cada placa de Petri. Também havia comida abundante. Havia também robôs babás, robôs armados, robôs de construção e robôs de ensino. Até a inteligência artificial Baixa tinha um backup aqui. Se a humanidade fosse exterminada pelos alienígenas, esta base ficaria imediatamente em silêncio e nenhum sinal de vida seria vazado. A base seria ativada 100 anos depois. Com base no plano estabelecido, os óvulos fertilizados seriam nutridos e cresceriam fora do corpo, transformando-se em um bebê humano. O robô babá traria os recém-nascidos à superfície e criaria uma nova geração de humanos. Asseguraria a continuação da espécie humana e da civilização. E na outra base estava o último recurso que Li Shengyan havia preparado. Li Shengyan e os outros 2 se reuniram novamente no centro de comando de batalha de Dragon City. A grande tela à frente deles estava dividida em 2 partes. Uma seção exibia o sistema de armas defensivas da Terra, distribuição e status operacional. A outra seção exibia as informações da varredura do radar quântico. Havia 1087 meteoritos do tamanho de casas escaneados pelo radar quântico. A trajetória dos meteoritos do tamanho de uma casa era clara e podia ser detectada pelo radar. A posição da espaçonave alienígena no radar quântico era instável e errática. Cada vez que piscasse, haveria uma diferença de 10 mil metros da órbita prevista. Não havia nenhum padrão digno de menção e era impossível travá-lo. A menos que pudesse cobrir os 20 mil metros circundantes, ninguém estava confiante de que conseguiria atingi-lo. Já estava na hora. Livre-se dessas pequenas coisas primeiro. Li Shengyan, os canhões solares e os canhões de energia da velocidade da luz foram desenvolvidos e construídos por você. Você será quem dará a ordem de abrir fogo. Lin Tian instruiu. Tudo bem. Líder Tian. Li Shengyan transmitiu suas ordens ao sistema de armas sem demora. Ative os canhões solares e os canhões de energia da velocidade da luz. Ative o radar quântico e bloqueie o meteorito. Ative o supercomputador, calcule a trajetória dos meteoritos e calcule o alcance de tiro dos canhões solares e dos canhões de potência da velocidade da luz. Li Shengyan emitiu uma série de ordens. As armas de destruição em massa de nível galáctico que hibernavam nas profundezas das montanhas acordaram. A autoverificação do sistema de armas de nível galáctico começa. Autoverificação concluída. Sistema de armas normal. Ativando o modo de aprimoramento de radar quântico. Ativado. O bloqueio do meteorito foi bem sucedido. Os cálculos balísticos do supercomputador estão completos. Sistema de mira ajustado. Ajuste concluído. Armas de nível galáctico ativadas na potência máxima. Carregando 1%, 2%, 100%. Carregamento concluído. Preparação de lançamento de canhões solares e canhões de potência da velocidade da luz concluída. Bloqueado em 117 alvos. Fogo. Assim como Li Shengyan estava prestes a dar a ordem para abrir fogo, Lin Tian disse de repente, líder profeta, qual é o intervalo entre cada rodada de nossos ataques? O tempo é curto e os recursos são escassos. Construímos apenas um total de 117 canhões. Existem 1087 alvos no espaço. Depois de dispararmos e destruirmos 117 alvos, os outros alvos escaparão? Lin Tian parecia um pouco preocupado. Capítulo 339. Líder Tian, não se preocupe. Enquanto houver fornecimento de energia suficiente, os canhões solares e os canhões de energia à velocidade da luz podem disparar 300 vezes por segundo. Ele pode disparar 500 vezes por segundo quando configurado no modo mecânico. Seria tarde demais quando esses meteoritos percebessem que algo estava errado. Sejam os canhões solares ou os canhões de energia da velocidade da luz, seus ataques podem atingir a velocidade da luz. Simplificando, as balas de canhão só serão descobertas depois de pousarem nos meteoritos. Este é um ataque que não pode ser evitado. Só podemos encarar isso de frente. Se conseguirmos sobreviver, viveremos. Se não conseguirmos, morreremos. É simples assim. Com a explicação de Li Shengyan, Lin Tian finalmente relaxou. Eu entendo. Por favor, emita o pedido. Li Shengyan acenou com a cabeça e ordenou na direção da tela grande. Fogo. Ao seu comando, um raio laser de 10 metros de espessura atravessou a atmosfera e perfurou o céu como um sabre de luz. Os raios laser dispararam continuamente e uma enorme energia foi estimulada, transformando o céu noturno do dragão divino em dia. A luz intensa iluminou toda a Terra. Ao mesmo tempo que os lasers disparados pelos canhões solares iluminavam a Terra, projéteis metálicos do tamanho de lavatórios disparavam da Terra como mísseis. Um assobio devastador irrompeu na atmosfera da Terra depois que as pelotas entraram na atmosfera.
Em todos os lugares da Terra, sons altos e estrondosos podiam ser ouvidos, fazendo os ouvidos de todos zumbirem. Além desse zumbido, nenhum outro som pôde ser ouvido. Quando Li Shengyan deu a ordem de disparo, o enorme telescópio óptico preparado há muito tempo ajustou sua posição e apontou para a localização da nave alienígena. Li Shengyan queria usar a luz do ataque a laser para ver como era a nave alienígena. Já fazia um tempo desde a descoberta da nave alienígena. Mesmo com o melhor telescópio óptico da Terra, não havia como ver a nave alienígena. Era como invisibilidade óptica. Somente o radar quântico poderia detectar a localização e o tamanho da espaçonave alienígena. O melhor momento para ver claramente a nave alienígena foi durante os ataques de laser. No espaço exterior, no ambiente de vácuo, o som não poderia ser transmitido. Houve apenas silêncio. O Sol, o núcleo do sistema solar, estava atrás do observador Gana. O Sol ocupou todo o tempo e espaço do observador Gana. Olhando para trás, o Sol era como uma parede de fogo sem limites, bloqueando o caminho atrás dele. Na frente do observador Gana, a Terra flutuava no espaço. Era apenas do tamanho de uma bola de gude, e a Terra azul era como uma bola de gude azul. Foi incrivelmente lindo. Os outros lugares estavam escuros como breu. Não foi emitida luz e nada pôde ser visto. O espaço estava vazio, desolado e não havia nada além de escuridão. Era como um poço sem fundo, causando medo no coração das pessoas. O enorme corpo do observador Gana parecia um cometa. Não muito longe do observador de Gana, 1087 caçadores atualizados estavam encolhidos. Apenas sua pele protetora preta e irregular era visível. Neste momento chegaram os raios laser dos canhões solares. Sem qualquer aviso, os raios laser pousaram nos caçadores e emitiram uma luz brilhante. O enorme poder contido nos raios laser foi liberado neste momento. Os raios laser atingiram uma alta temperatura de 5.000 graus e bombardearam os caçadores. A pele dos caçadores não resistiu à tempestade solar, ficaram vermelhas e derreteram instantaneamente. Enormes buracos apareceram nos corpos dos caçadores. Os raios laser penetravam nos corpos dos caçadores. Neste momento, os caçadores de repente começaram a absorver o calor. O calor fatal dos raios laser era como uma comida deliciosa para os caçadores. Eles devoraram o calor. Uma grande quantidade de líquido viscoso foi secretada pelos corpos dos caçadores, fechando as feridas que acabavam de ser abertas. A corrida Gana é uma raça cósmica que vive no espaço. Eles gostam de calor e é sua fonte de energia. É o seu alimento de crescimento. O corpo do observador Gana continuou piscando e desaparecendo no universo. Os raios laser são bastante poderosos. Se fosse usado contra outras raças, muitos danos teriam sido causados. Infelizmente, somos a raça Gana. O laser é o nosso alimento. Usar lasers para nos atacar é simplesmente uma piada. Gana adulto frequentemente entra na órbita solar na superfície do Sol para absorver calor. Os intensos raios laser disparados foram absorvidos pelos caçadores, proporcionando-lhes mais resistência. Os poderosos canhões laser foram inúteis contra a raça Gana. Contra a raça Gana, os humanos são como a raça das formigas. Tudo o que você pode fazer é orar por misericórdia. Qualquer resistência é inútil. Não tem sentido. O corpo do observador Gana brilhou e desapareceu no universo antes de reaparecer em outro lugar. Era como um fantasma. Esta foi a habilidade espacial dominada pela raça Gana. O corpo da raça Gana tinha um órgão sensor gravitacional espacial especial que podia sentir os pontos fracos do espaço e descobrir as passagens entre a energia de alto potencial e o espaço de energia de baixo potencial. Contanto que ele chegasse à posição de alto potencial de energia e usasse uma pequena quantidade de energia, ele poderia ativar o espaço de alto potencial de energia. No momento em que o espaço foi ativado, ele poderia passar da posição de alta energia potencial para a posição de baixa energia potencial. Capítulo 340. A raça Gana chamou essa habilidade de deslocamento espacial. Desde que a posição correta fosse encontrada, o deslocamento espacial poderia permitir o teletransporte para centenas de anos-luz de distância. Nós, a raça Gana, somos uma civilização que controla as estrelas. Podemos fazer estrelas à vontade. Nós, a raça Gana, podemos controlar o espaço e nos mover mais rápido que a luz. Podemos cruzar centenas de anos-luz num instante. A vastidão do universo não pode nos deter. Somos formas de vida cósmicas. Não precisamos da proteção da atmosfera do planeta para sobreviver no universo. Depois que crescermos, seremos corpos celestes cósmicos. Dominamos os segredos da vida baseada no carbono e da vida baseada no silício. Podemos criar vida à vontade, codificar o DNA e criar vida sem precedentes. Somos a civilização mais avançada da Via Láctea. Uma civilização primitiva que apenas começou a explorar galáxias quer lutar contra nós? Que piada! Foi isso que o observador de Gana pensou. Comparados à civilização Gana, os humanos eram ainda inferiores às formigas. O desprezo passou pela mente do observador de Gana. Só então as balas de canhão disparadas dos canhões de energia da velocidade da luz chegaram. As balas de canhão de metal foram aceleradas a uma velocidade próxima à velocidade da luz. Sua velocidade foi muito rápida. Quando o observador de Gana descobriu as balas de canhão, os caçadores já haviam sido atingidos. Sua velocidade era próxima da velocidade da luz, permitindo que a pequena bala de canhão possuísse um poder aterrorizante. Os caçadores conseguiram absorver os raios laser, mas não conseguiram absorver essa terrível energia cinética. O primeiro lote de 36 projéteis passou pelo centro dos corpos dos 36 caçadores. Os projéteis atingiram os caçadores bem no centro de seus corpos. Os projéteis fizeram buracos de 5 metros de largura em seus corpos.
O tecido corporal dos caçadores foi carregado pela terrível energia cinética das balas de canhão. Todos os caçadores atingidos se despedaçaram silenciosamente no espaço, transformando-se em bolas de poeira cósmica. Ah não, é uma arma de energia cinética. A consciência do observador Gana transmitiu uma mensagem, ativando os caçadores e fazendo-os se esquivar. Assim que a mensagem foi enviada, um número esmagador de balas chegou. Todos os caçadores foram despedaçados pelas balas de canhão e transformados em poeira cósmica. Até o observador Gana, após o deslocamento espacial, apareceu na frente de algumas conchas. Seu corpo duro era frágil como papel diante de uma bala de canhão. Foi perfurado pelo canhão de energia da velocidade da luz. Cada bolinha que caísse no corpo do observador de Gana deixaria uma ferida horrível de quase 10 metros. O humor do observador de Gana esteve muito calmo durante todo esse tempo. Neste momento, suas emoções flutuaram incontrolavelmente. Raiva e intenção de matar emergiram de sua consciência. Formigas. Todos vocês vão morrer. Isso é uma blasfêmia contra o grande e você pagará por sua ignorância. As armas cinéticas eram as armas mais poderosas do universo. As armas cinéticas poderiam perfurar estrelas e os projéteis disparados por armas cinéticas poderiam romper o buraco negro, que era um abismo de gravidade do qual nem mesmo a luz conseguia escapar. As armas cinéticas poderiam desintegrar uma estrela de nêutrons. No entanto, as balas de canhão de energia cinética lançadas pela Terra eram muito pequenas. As balas de canhão também eram feitas de matéria comum. Comparado com o corpo de 1000 quilômetros de comprimento do observador Gana, o dano foi menor. Foi como um elefante sendo picado por um mosquito. A verdadeira razão pela qual o observador de Gana ficou zangado foi porque o terráqueo, que ele considerava uma formiga, na verdade o machucou. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.